Olá, excelente noite! Hoje é um dia muito especial, atendendo a vários pedidos aqui. A gente está cheio de perguntas, nas caixinhas de perguntas, um dos temas mais, polêmicos que no nosso Instagram ali. Aliás, aproveitando para agradecer a todos aí, hoje nós conseguimos bater 30 mil seguidores. Isso significa que mais pessoas estão tendo acesso à saúde, à informação, a técnicas de autocuidado, porque muitas vezes o processo de adoecimento ele é ocasionado por algo simples, tal como uma água contaminada, um alimento geneticamente incompatível, um foco dental, que é o que nós vamos falar hoje. E a gente, através da informação que hoje todas as pessoas têm acesso, às vezes a pessoa pode ter esperança. O foco é dar esperança para as pessoas, falar que muitas vezes aqueles casos clínicos que não têm resposta a um tratamento convencional podem ser ocasionados por nanocausadores, aquilo que não aparece no exame de sangue, não aparece no raio-x, não aparece no exame de imagem, porque é um fator biofísico que vai alterar a condutibilidade elétrica do nosso corpo. Então, olha só que bacana, agradeço a todos que entraram aí, vamos compartilhando essa live maravilhosa. Pega aqui, o nosso aviãozinho que tá aqui embaixo, começa a compartilhar, gente, compartilha, porque muitas pessoas às vezes estão sofrendo. A gente hoje mesmo discutiu 2 casos de 2 pacientes muito queridas, que após a detecção e remoção do foco dental, todos os órgãos melhoraram, independente da idade do paciente. O paciente pode ter 70, 76 anos e pode ser constatado um foco dental, uma necrose pulpar assintomática. O dente não precisa doer para você sentir que está acontecendo alguma coisa. Então, muitas vezes essa remoção e detecção do fator de adoecimento pode resolver quadros, por exemplo, de depressão, de insônia, calores noturnos, alteração tiroidiana, alterações digestivas. Dente pode causar alteração digestiva, vocês vão ver, a gente vai falar bastante disso, Podem causar alterações hormonais, porque é um processo inflamatório, infeccioso dental, uma incompatibilidade ao material odontológico, pode levar à oxidação dos hormônios, E o nosso corpo, ele necessita dos hormônios na forma antioxidada. O nosso hormônio não deixa de ser um remédio para nossa célula, um tijolinho estrutural. É igual oferecer para o corpo uma maçã e uma maçã preta, toda oxidada. Aquilo que está oxidado não funciona. Então, os focos dentais, incompatibilidade ao material odontológico, periodontite, endodontite, podem ser fatores que levam ao estado de oxidação dos hormônios, das vitaminas, dos minerais. Então, até às vezes a pessoa produz o hormônio, tem o nutriente da alimentação, tem os minerais, só que na hora que tem contato com a mucosa bucal, com os dentes, esses nutrientes podem ser oxidados, enferrujados, e eles deixam de se tornar substâncias estruturais, os tijolinhos necessários para o nosso corpo. E aí a pessoa vai fazer as dosagens convencionais aí de hormônios, vitaminas, minerais, vai fazer os exames, o check-up convencional, e no sangue tá tudo bem, mas o quadro clínico, ele mostra que a pessoa está realmente com uma alteração, uma fadiga tiroidiana, ou uma alteração digestória, ou uma alteração dos hormônios sexuais, ou uma alteração dos hormônios que fazem gestão de estresse, adrenalina, noradrenalina, cortisol, DEA, ou até um sintoma neurocomportamental, atenção, concentração, foco, toda a parte de memória de curto prazo, memória de longo prazo, tudo isso pode estar relacionado aos focos dentais. Excelente noite, Liliane! Então, olha, aproveita, gente, para quem você gosta, para quem você ama, pega aqui esse aviãozinho aqui, compartilha com 10 pessoas que você acha que pode ajudar essa pessoa a solucionar o problema, porque para a gente poder estar bem, para a gente poder enfrentar os nossos problemas, a gente tem que ter o
mínimo, que é a saúde, né? Um estado mental funcional, nosso coração funcionando bacana, os nossos órgãos metabolizando bacana, a circulação, a oxigenação, a excreção. Então, se isso não está funcionando, é igual um carro que não consegue ter as funções básicas para cumprir o desempenho a qual ele foi feito. E aí as pessoas estão se esforçando, tem um desgaste intelectual, tem uma força de vontade enorme e não consegue melhorar nesse aspecto. E para essa live maravilhosa de hoje, né, nós temos um convidado mega super blaster especial, que a gente vai trocar bastante figurinhas aqui. Inclusive é um profissional que entrou dentro da área da odontologia integrativa, já vem de um histórico, né, de um cabedal de conhecimento maravilhoso, já vem de uma família de dentistas, né, vó dentista, pai dentista, mãe dentista, irmãs dentistas, e quer dizer, um histórico, né, além de familiar, né, cultural, já trabalhava com a dentística e hoje integra, né, faz parte de equipes multidisciplinares, é a ponte entre o paciente, é ponte entre o médico, faz essa interconexão, que é o Dr. Rodrigo Vertsinski. Nós vamos chamá-lo aqui para participar agora da nossa live maravilhosa. Vamos lá, tô chamando ele. Vamos lá, chegando nosso convidado especial. Aliás, ó, sábado teremos... Aê, chegou! Excelente noite! Olá, boa noite! Boa não, excelente noite! Estando aqui com você. Excelente noite! Com certeza, excelente noite. Muita gratidão pelo convite. É sempre um grande prazer estar com você, os nossos amigos, nossos pacientes, nossos familiares, nossa equipe. Muita gratidão mesmo, doutora Lisete. Eu gosto sempre de iniciar agradecendo, não sei se estão me recebendo agora, depois você me fala, mas gosto sempre de agradecer. O som tá ruim, deu uma baixada, vamos lá. Travou, vê se volta. Tá dando para ouvir? Agora voltei. dá. Então, Aê. Eu gostaria de agradecer todo mundo, né, que está nos assistindo, que estão deixando de fazer os seus afazeres muitas vezes, que estão aí conosco em busca de mais informações, né, tudo é questão de informação, a gente já conversou, o elétron é informação, é matéria, informação é matéria, e quanto mais informação a gente adquire, mais a gente expande o nosso conhecimento, a nossa consciência, né? Então, gratidão a todos, a equipe, a sua equipe, a minha equipe está aí também, nos dando apoio, a todos os nossos queridos pacientes, amigos já, que estão nos assistindo, que estão nos prestigiando. Boa noite para você, muita gratidão. Quando travou, eu estava agradecendo a você, gosto sempre de agradecer a doutora Lisete, tanto pelo convite como oportunidade, como por me colocar nesse caminho, né? No caminho gratidão. Da integratividade, quântico, biofísico. Então, minha história começou com a doutora e eu sou eternamente grato a você. Gratidão, doutor Rodrigo. Olha, nós estamos com a doutora Najara aqui. Eu estava hoje no WhatsApp com ela, doutor Rodrigo. Vou tocar num assunto polêmico aqui. A doutora Najara, daqui a pouco vou até chamar a doutora Najara aqui para entrar com a gente. Doutora Najara no Nordeste, olha, ela está detonando. Gratidão, mais fez o meu curso, vai fazer o seu. Olha, super diferenciada. Maravilhosa. E olha só que interessante, nós estamos discutindo um caso clínico que nós estamos atendendo em comum. O que é bacana, né? Essa interdisciplinaridade permite que os profissionais de todos os lugares atendam os pacientes. Vão trocando pacientes, eles têm o melhor atendimento em todas as áreas. Então, a doutora Najara está dando super apoio. É um caso de uma paciente que já tinha um quadro de lúpus, né? De cima de jogo, uma doença autoimune, né? E que no período da pandemia, com o falecimento de 2 parentes, ela descompensou e apresentou uma úlcera que só melhorou, uma úlcera realmente em membro inferior, só melhorou com câmara hiperbárica, né? Porque essa úlcera ela não fechava, descompensou todo o quadro de doença autoimune. E eu acompanhando de longe, quando nós fomos ver, tinha fraturado um dente, doutor Rodrigo. Ela estava com o dente fraturado,
quase um ano esse dente aberto, e por conta da pandemia ela não... Então, fraturou o dente, logo em seguida apareceu essa úlcera venosa na perna. E quando nós fomos ver, era exatamente do mesmo lado, né, da onde existia a fratura dental. Então, foi orientado ela realmente, porque o dente quebrado é que nem uma taça de cristal, né? A partir do momento que você tem uma fratura, não uma fratura horizontal, mas uma fratura vertical, é igual você tentar colar com super bonder uma taça de cristal, é completa. E em vez de fazer exodontia, esse dente foi fechado. Foi passado depois de um ano, esse dente aberto, contaminado, foi fechado. O que aconteceu? Estourou várias úlceras agora na perna dela e teve até o diagnóstico de tuberculose cutânea. E a gente entrando aqui no Google acadêmico, até deixei aqui, coloquei aqui, ó, tuberculose cutânea e origem dental. 48.300 artigos científicos publicados, indexados, associando tuberculose cutânea com foco dental. Então, um dente fraturado, e muitas vezes assintomático, né? Podem também causar o quê? Uma dica nova aí para os pacientes que sofrem de úlcera, né? Úlcera venosa, ó, colocar aqui, ó, venoses úlcera, ó. Úlcera. E de origem dental, úlcera venosa, 17.200 artigos publicados, indexados. Então, quantos pacientes sofrem de lesões ulcerosas, né? Feridas que não cicatrizam em membros inferiores. Então, essa live eu acho que pode alcançar uma quantidade gigante de pessoas. Eu, na época da Santa Casa, gostava de atender paciente assim, né? Paciente que necessitava desse carinho. E a gente ficava preocupado em tratar a úlcera, aquela local da úlcera, o local da doença, né? E olha só que interessante, né, doutor Rodrigo? Na época da guerra, eles também faziam isso. Eles tentavam tratar a ferida onde estava. E muitas feridas não cicatrizavam, porque às vezes a origem da doença tá lá, tá num dente, tá em um outro lugar do corpo. Então, o incêndio tá num lugar e a consequência tá na outra. Então, infelizmente, são coisas que não ensinam, né? Não ensinam nem pra gente. Por exemplo, nunca na área da dermatologia, da clínica, me falaram que uma úlcera venosa eu teria que pedir uma panorâmica dental e solicitar uma avaliação pro dentista, né? E imagino que na odontologia também, né, doutor Rodrigo? Não sei se alguma vez na vida te orientaram isso, te falaram alguma vez? Né? Nunca. Nunca. Não, na verdade não. Então, a doutora Isso que você está comentando ali, ó. Isso que você está comentando é uma coisa incrível que eu especialmente tenho notado, né, que alguns dentes, inclusive com canal tratado, que você já vem falando há algum tempo e agora estou constatando, quando eu faço o teste e verifico se tem vírus, o dente que deu negativo no meu teste de O-ring, ele apresenta vírus. E trabalhos mostrando que o citomegalovírus junto com a perfumona... gengivalis, ela acaba causando, então, quando une as duas, acaba causando doenças letais e mais severas. Então, aí a importância da gente estar sempre tratando da gengiva e também estar sempre de olho, né, nesses dentes que têm canais tratados ou que têm trincas, né? Eu sei que você tem pedido muito os exames de citomegalovírus, de herpes zoster, Epstein-Barr. Estou colocando também, estou iniciando a colocar também no meu dia a dia, porque eu tenho verificado que realmente a microbiota que forma nesses canais é uma coisa assim impressionante. Você tira o dente, some a frequência do vírus. E muitas vezes pessoas que tinham... do canal, né? Do canal dental para eles verem. É um emaranhado, né, doutor Rodrigo? É um emaranhado. É isso aí. Então, lá pode virar um depositório. Inclusive aqui, ó, a Mara perguntou, ó, ela fez o Bidort com o dentista biológico e deu HPV. Na verdade, até pode dar HPV, pode dar herpes, Cândida, pode dar vírus, Epstein-Barr.
Pode Sim. dar HIV, pode dar Covid. Um vírus chama o outro vírus, tá? Se você colocar aqui no Google Acadêmico, acho que essa live que nós estamos fazendo hoje, doutor Rodrigo, é inédita, hein? Falando inédita. de úlcera venosa com foco dental. Vou colocar aqui, ó, tá? Mas vou colocar HIV, tá? HIV de origem dental. 50.100 resultados. Então, muitas vezes uma pessoa tá soropositiva, tá com CD4, CD8 descompensado, tomando coquetel, não consegue normalizar a titulagem viral por conta disso aqui, gente. Olha isso. Pacientes com herpes de repetição. Olha que legal, doutor Rodrigo, né? Ó, herpes vírus. Pessoa que tem ciclos de herpes de repetição, ó. Sim. 21 mil resultados. Mostrando que um dente... É um depósito, né, de vírus. É isso, e às vezes não é nem um dente tratado com canal, né, doutor Rodrigo? Pode ser uma necrose pulpar assintomática, né? Quer dizer, o dente simplesmente morreu, né? Aquela parte morreu. E aqui, ó, a Benedita, ó. A Benedita falou de leucemia. Vou colocar aqui, ó, leucemia. Porque, assim, Google Acadêmico fica mais fácil, né, doutor Rodrigo? Ó, tá? Ó, Benedita, leucemia de origem por conta de um foco dental, nós temos 32.500 artigos científicos publicados no Google Acadêmico. Ela falou que fraturou um dente e depois que ela fraturou o dente, que ela desenvolveu uma leucemia mieloide crônica. Tá vendo? E ela tá fazendo o tratamento da leucemia e foi orientada ela não extrair o dente durante esse período de tratamento. E é uma das coisas que eu vejo, doutor Rodrigo, eu atendo muitos pacientes do Boldrini, né? Aqui nós temos o hospital do câncer de crianças. E muitos pacientes que eu atendi foram crianças que sofreram queda da própria altura, tá? Caíram de boca no chão, acabaram batendo os dentes. Não pode ocorrer uma necrose pulpar num caso desse? Pode. Muito Inclusive, comum. era isso que eu estava querendo comentar. Às vezes o dente morre e a gente não percebe, e às vezes ele morre uma parte dele. E às vezes você faz o teste de vitalidade e continua dando positivo. E esse tipo de diagnóstico tem sido um grande desafio para mim, porque você percebe através do teste do Orin teste que tem uma interferência na nossa corrente de elétrons. Aí você vai lá, faz o teste e verifica que tem um campo ali interferente. Mas você vai e faz o teste de vitalidade e demora, mas ele aparece. Então, são alguns casos que aí você fica na dúvida. Bom, vamos tratar, não vamos tratar, vamos extrair, não vamos extrair? Então, eu acho que um próximo passo para esse tipo de diagnóstico super difícil, talvez seja uma tomografia, para ver como que está esse canal, se ele está muito atresiado, se ele tem, né, algum tipo de lesão, coisa que às vezes na radiografia periapical a gente não consegue enxergar. Ou talvez medir exatamente o frequencial do herpes, da cândida, né, para ver se ele está contaminado. Mas são todos grandes desafios de diagnóstico, né, doutora? A termografia é uma grande ajuda, né? Na verdade, né, doutor Rodrigo, as pessoas não entendem que o nosso corpo não é estático, ele é dinâmico, né? Então, assim, a gente não pode falar que o paciente tem uma coisa, ele está com alguma coisa, né? Então, por exemplo, o dente ele pode estar com a polpa morrendo, no gerúndio, morrendo, né? Aí me perguntaram aqui, ó, escutar frequências pode ajudar em questões dentárias? Existem tratamentos à base de frequências, né? Por exemplo, a própria fisioterapia inteira, 99,99% dos tratamentos fisioterápicos são feitos por correntes elétricas, né? Calor, né? Então, a eletromedicina, a eletrofisioterapia é científica. Então, você pode até tentar, né, fazer um tratamento elétrico para ver se ressuscita. Igual a gente pega um coração, né, doutor Rodrigo, que está morrendo, né? Você vai lá, dá um choque. Exatamente. No coração, você né? devolve a microamperagem também, né? Às vezes para essa conexão. Isso. Agora aqui a Cássia perguntou, canal não resolve? Nós não estamos falando isso, pelo amor. Nós estamos falando que doutor Rodrigo não é Deus. Aliás, nenhum médico, nenhum dentista é Deus. Tá? E que o tratamento é uma tentativa, né? Então,
Quando o doutor Rodrigo tiver uma varinha de condão que faça pirim-pim-pim e transforme todo esse emaranhado de vasos, nervos, linfáticos, esses microvasinhos, assim, plim, faz, né? E transforma tudo em dentina e fica tudo lindo, entendeu? Aí o doutor Rodrigo vai poder garantir que um tratamento... Dentina estéreo ainda, né? Porque senão estéreo, também fica estimulando os odontoblastos lá, os ILs, né? A estimular o nosso sistema autoimune. Mas sabe que esse negócio dos canais, principalmente dos molares, também para mim tem sido uma questão bem interessante, porque eu tenho cada vez mais pedido tomografias de alta definição exatamente para poder mostrar para o paciente essa anatomia que a gente não consegue enxergar e às vezes também não consegue ver na microscopia. A microscopia ajuda horrores. Porém, ainda assim, você pega uma tomografia de alta definição e você consegue ver dentro do canal pontinhos pretos, que são exatamente esses canais, que aí tá um pouco distante, mas exatamente que a gente não consegue tratar. E fica ali, né, causando... Eu gosto do exemplo do Afeganistão. Imagina que a gente entra numa guerra, como os Estados Unidos entrou lá no Afeganistão, para conter aquela guerra, né, ali, aquele movimento, você precisa ter soldados, munição, dormitórios, né, um monte de coisas, é um custo enorme, exatamente aquilo que você comentou no início. Consome sais minerais, né, hormônios, neurotransmissores, que estão tudo ali gastando o que poderia estar sendo utilizado, de repente, para fazer um cabelo mais bonito, uma pele mais jovem. Não é verdade, doutor? Uma tireoide, né? Uma paratireoide, um pâncreas, né? Uma suprarrenal, né? Doutora, eu fico contente de estar sempre fazendo uma live com você, porque é sempre uma oportunidade que a gente tem de estar comentando as coisas que tem descoberto, né? Então, eu costumo dizer que a gente está construindo conhecimento. Ainda não temos a divulgação em trabalhos científicos, mas estou experimentando. O que eu tenho observado é que toda vez que eu encontro... Então, o meu exame clínico tem começado pela tireoide. Pessoa, de repente, tireoide. Porém, o meridiano ainda está passando por aqui. E o voo é um alemão... Olha, esse cara devia receber um prêmio, porque... Prêmio tudo Nobel. que ele... Nobel, porque ele, em 1940, ele já, através de um voltímetro, ele começou a detectar os meridianos e relacionar com os dentes. E é impressionante o trabalho que ele fez. Né? Que desenvolveu isso. Isso, né? Esse é o gráfico do voo. E é impressionante como funciona e como tem funcionado. Então, quando eu encontro aqui, eu já sei que vou encontrar nos molares. É impressionante. E eu não largo o dente até encontrar. O meu foi assim, né, doutor Rodrigo? O meu, eu tava com o meu TSH de 17. Então, eu tinha esses meus dentes tratados com canal, né? Só que alguns eram retratamento. Então, é isso que eu quero colocar, né? Porque o doutor Rodrigo, quando pega um dente virgem, assim, vai tratar um canal, a irmã dele, linda, maravilhosa, com microscópio, com isolamento absoluto, a chance... ozônio, com prata coloidal. A Nalu perguntou, MMS, laser. pode usar, né? MMS, ozônio, prata coloidal, né? Fototerapia, perfeito. Frequenciais, brocaína. Claro, perfeito. Então, a gente tem um resultado incrível. Agora, quando ele já está infectado, assim, é mais complicado. Mesmo assim, né, doutor Rodrigo, os trabalhos científicos mostram que o máximo que chega a 97%. Você não pode assim, 100% que deu certo o resto da vida. Não, porque é um dente que está num corpo vivo, né? E ele é todo poroso. Então, uma esponjinha que pode ter o quê? Uma migração, né? Canalículas dentinares. Não é verdade? Né? É um osso, imagina uma esponja de lava-louça dentro de uma pia lá, né? Então, pode ter essa translocação bacteriana, viral, a qualquer momento que baixe imunidade, né? Exatamente. Geralmente, o que a gente faz quando a gente passa por estresse? Até estava comentando isso com a paciente hoje. Passou por estresse. Cortisol, adrenalina. Se for o estresse agudo de 40 dias, tudo bem. Até 40 dias. Acima de 40 dias, a gente deixa de fazer 4 coisas. Digestão, detoxificação,
sono reparador e procriação, hormônios sexuais. São as 4 coisas que o nosso corpo está fugindo de dinossauro, né, doutor Rodrigo? Não vai pensar em fazer essas 4 coisas. E aí a carga tóxica começa a aumentar, as vitaminas, os nutrientes, minerais começam a baixar. O que começa a acontecer? O corpo tem que vender almoço para pagar a janta. Aí é o time do doutor Rodrigo junto com o meu junto que vai para a final da fila. O que o corpo faz? Tira do cabelo, da pele, da unha, do dente, para mandar para o coração, para o cérebro, para o rim, para o pulmão, que são mais vitais. Então, pós-estresse crônico, pode marcar uma consulta com o seu dentista, né, doutor Rodrigo? Porque se tiver que necrosar alguma coisa por conta do pico e do cortisol e da adrenalina, em vez de necrosar o cérebro, o coração, o pulmão, vai causar vasoconstrição no couro cabeludo, vai estar queda de cabelo, vai dar envelhecimento da pele e vai necrosar uma pulpa de um dente, em vez de necrosar um vaso do coração, em vez de necrosar um vaso do cérebro. Então, teria que existir um protocolo pós-estresse. Passou, teve uma perda familiar, passou por estresse acima de 40 dias, marcar com o dentista para avaliar a viabilidade do canal dental, porque vai ter um monte de dente que vai morrer. Quais que gostam de morrer primeiro, doutor Rodrigo? Quais os dentes que gostam de morrer primeiro, que tem os vasinhos mais frágeis, que você vê na prática? Os molares superiores, acredito. Mas, doutor Lisete, isso que você está falando é uma coisa bem interessante, porque quando a gente trata na odontologia clássica, então, vai fazer prótese, infelizmente, o protesista clássico, ele gosta de tratar o canal para colocar um núcleo para, entre aspas, nunca mais ter problema para a pessoa, né? Então, vai lá, trata o canal para não ter mais problema. Na minha opinião, um grande equívoco, tá? Mas vamos lá. Então, você deixa 1 a 2 milímetros do nervo para que ele possa cicatrizar. Entendeu? E aí, não está necrosado, não tem bactérias. Porém, nesses picos de estresse, de cortisol, que diminui a microcirculação, talvez a gente possa ter, inclusive em canais tratados, a acontecer os problemas. Eu acho que você matou alguns grandes problemas, porque a gente faz o canal, tá tudo bonitinho, faz o O-ring test, tá tudo tranquilo. Aí você vai, depois de algum tempo, vai testar e tá com um problema, né? Tem um campo interferente. Então, pode ser que também esse pouquinho que ficou aí, ele, devido a essa vasoconstricção que diminui a oxigenação e também a alimentação e limpeza dessas células ali, acaba diminuindo e acaba morrendo. E se morreu, o que acontece? Vira ambiente propício para o desenvolvimento das bactérias, fungos e vírus. Então, olha só o que o doutor Rodrigo está falando. Doutora Elisete. Olha o que o doutor Rodrigo está falando aqui, ó. Fisiologicamente, né? O dente é uma reserva energética para cérebro, coração, pulmão e articulação. Doutor Rodrigo, eu adoro ler as escrituras. Se eu não fosse médica, eu seria arqueóloga. Adoro isso, porque eu acho que é verdade. Adoro arqueologia e sou tão apaixonada porque a Bíblia, eu fui viajar lá para Israel com um arqueólogo. O arqueólogo foi mostrando tudo que estava lá. Então, eu sou fissurada em estudar a Bíblia, porque está lá há 7.000 anos, e você vai lá e todo mundo que foi lá para ver se era verdade, foi lá visitar o local, estava lá um pedaço da coisa lá. E olha só que interessante, como que se comprava um escravo antigamente? Olhando os dentes. Para quê? Porque de acordo com o estado de saúde, se fosse comprar um escravo, né, na época, a pessoa não queria um escravo que durasse pouco. Então, quanto mais saudável estavam os dentes, através da análise dos dentes, sabia se o cérebro do escravo estava bom, o coração, o pulmão e as articulações. Então, o dente usado como marcador de níveis ótimos de saúde tem 7.000 anos. Né? Não é assim? Inclusive tem aquela frase, cavalo dado não se olha os dentes, não era assim? Exatamente. E inclusive comentar, os cavalos também são vistos dessa forma, né? Sim. Porque a saúde começa pela boca. E eu nunca soube porque a saúde começava pela boca.
hoje estudando, principalmente para poder dar as aulas, os cursos, eu tenho descoberto, e também é lógico, né, depois de ter o conhecimento através do seu curso, da pós, da Quantum Bio, da odontologia sistêmica e de alguns outros cursos, né, eu comecei a descobrir a importância que tem. Então, é um grande foco infeccioso, né, que o corpo todo tenta segurar, que gasta uma energia danada. Muitas vezes, quando a gente tem alteração do nosso sistema emocional, a gente começa a ter o sistema imunológico, a linha de defesa dele começa a ficar mais aberta, começa a poder passar para a nossa corrente sanguínea, pode ter infecções em outras áreas. Daí a gente tem toda essa parte dos materiais que você já comentou também no início, né? E que acaba diminuindo a conexão e a irrigação dos meridianos. Eu posso só falar um pouquinho sobre os meridianos, doutora? Sim, aproveitando. Rodrigo, vamos lá. Inclusive, Então, tem bastante gente aqui perguntando exatamente disso, né? A Paula, a Mara, a Paula estava falou, doutor Rodrigo, eu estou tentando retratar e não está dando resultado. Exatamente isso, né? Não tem jeito, quando é uma tentativa, né? A outra quer arrancar o dente logo de vez. Gente, pelo amor de Deus, senão a gente vai pensar assim, né? Vamos fazer um tratamento preventivo para câncer de mama, arranca a mama. Vamos fazer um tratamento preventivo de cárie, arranca os dentes. Não é assim não, pelo amor de Deus, tá? Não é para sair arrancando. Estão perguntando se já é para sair arrancando o dente, pelo amor de Deus, doutor Rodrigo. Eu peço desculpas, eu não sei porque eu não estou conseguindo ver as mensagens aqui. Pode deixar, que eu estou vendo tudo. Mas vamos aqui. lá, os meridianos, da mesma forma, os meridianos, eles são... quem conhece um pouco de acupuntura, são vias rápidas de energia, né, que vão nutrir os nossos órgãos. Então, energia que passa, meridianos que passam na nossa orelha, passam no nosso corpo, passam também nos nossos pés e também passam pelos nossos dentes. Então, essas vias rápidas de energia vão nutrir as nossas indústrias. As nossas indústrias são os nossos órgãos. Então, nós temos o estômago, por exemplo. A nossa indústria do estômago, ela produz as enzimas digestivas, a acidez, os movimentos, né? Para que possam estar quebrando as proteínas para produzir os aminoácidos. São os nossos tijolinhos para produzir cabelo, musculatura, pele, novas conexões cerebrais. Então, se diminui a energia devido, imagina, eu gosto de dar um exemplo, a gente tem essa via, né, que pode ser também uma estrada. Se você tem algum tipo de acidente na estrada, o fluxo de energia ali também dá uma diminuída. Então, esse fluxo de energia diminuiu devido a esse material, esse processo inflamatório, infeccioso, ou mesmo a conectividade desse dente, que também pode ser... material, né, doutor Rodrigo? Estão perguntando aí, material odontológico também material odontológico, pode dissonantes. Uma pedra no meio do caminho entre eletroencefalograma e eletrocardiograma? Sim, pode ser sim. Inclusive, eu tenho verificado que quando você tem materiais que não ressonam com você, né? Tem um material que ele não ressona com ninguém, é impressionante. E, infelizmente, eu acabei colocando em vários pacientes esse tipo de resina, porque era uma resina que a gente acreditava ser uma das melhores, né? E hoje eu vejo que realmente ela não funciona mais para ninguém. Então, a gente tem somente para poder mostrar para o paciente que a gente faz o Orange Test e ele não funciona. E aí a gente descobre qual o melhor material. Que não é só material metálico que pode causar interferência, resina também. Mas é isso que eu estou falando, é a resina. As pessoas estão perguntando assim, só bloco metálico? Não. Resina também, então resinas, forradores, agentes forradores, ionômeros de vidro. Aparelhos, né? O aparelho, ele pode ser interferente tanto na resina que é utilizado, como também na corrente galvânica que ele gera. Então, tive um caso, né, que eu já comentei, inclusive, na outra live, que na banda onde se coloca, no molar onde se coloca a banda, né, para segurar, para dar ancoragem para a movimentação ortodôntica, você tem a banda, você tem a solda, que é um outro metal, você tem
o bracket, que é o trumental, e o fio. Então você forma uma pilha, e essa pilha ela vai bloquear a tireoide, o pâncreas, o baço, o estômago, vai bloquear a energia da glândula mamária, né, do peito. Então, vai acabar diminuindo a energia. Se você é jovem, saudável, maravilha. Se você já não tem tanta vitalidade, isso pode acabar realmente gerando um problema muito grande de saúde. Porque para de produzir, o pâncreas para de produzir tanta insulina como deveria. Daí você tem a tireoide para de produzir o T3 e o T4, né? Daí começa a causar todo um desequilíbrio no corpo e isso tudo pode acabar gerando problemas seríssimos de saúde, não é verdade, Elisete? Sim. Inclusive, eles estão perguntando justamente isso, doutor Rodrigo, né? Qual que é a melhor resina? Aquele meu papel, tem que testar, sabe? Porque não tem melhor resina. Existe uma melhor resina para o planeta Terra inteiro, doutor Rodrigo? Existe um implante que seja bom para todo mundo? Não, tem que testar, você tem que fazer o teste. Por isso que o doutor Rodrigo fica lá medindo o paciente para o paciente. Por isso que ele pergunta, como que testa? Por isso que o doutor Rodrigo dá o curso, gente. Não dá para a gente numa live ensinar a testar. São 3 dias de curso de imersão, tem 2 dias inteiros de curso com o doutor Rodrigo, que ele vai dar as bases da biofísica e vai explicar detalhadamente, porque não existe só um doutor Rodrigo no mundo, não dá para atender o mundo inteiro de pacientes. É verdade. Então, ele precisa de braços também. Então, por isso que tem o curso que ele vai dar esse sábado, eu vou participar. Muita gratidão, né, doutora. A doutora Elisete vai estar conosco nesse sábado, dia 3 de julho, e também dia 12 e 13. Que essa parte, ninguém ensina melhor que a doutora Elisete. Aliás, o curso que ela dá também, para quem tiver oportunidade de fazer, não perca. Qual que é a resina que não é compatível com ninguém? Às vezes não é, por enquanto, às vezes não dá. Mas você tem que testar, eu prefiro não comentar. Porque pode ser ressonante para alguma pessoa, gente. Então não dá para a gente falar. Exatamente. Tal coisa faz mal para todo mundo, tal coisa faz bem. Mas assim, tem materiais caríssimos que a gente testa aqui. Eu tenho aqui, ó, tem um monte de coisa para testar, doutor Rodrigo. Ó, aqui é o meu kit testação, ó. Tem tudo aqui, ó. Tenho, vamos ver que eu tenho aqui, ó. Eu tenho zircônia, ó. Tenho zircônia. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho porcelana, eu tenho, ó, resina composta, eu tenho tudo aqui, ó, mas, tá? Tem várias coisas, ó, tem vários doutora, tipos. Vou te contar uma novidade, Vou montar meu próprio kit também. Aliás, montar juntamente com o Marcos e o Paulo, que estão me ajudando bastante. E sem ser para esse curso, para o próximo, se Deus quiser, a gente também vai ter e gostaria muito de que o primeiro fosse seu. Porque isso é muito importante, pelo menos já dá um direcionamento, né, doutor Rodrigo? Gratidão, porque o paciente fala assim, agora, a gente faz o testezinho, né, e fala, olha, agora na hora que for colocar na boca do paciente, o certo é o profissional fazer o teste daquele produto com o paciente naquele momento, porque eu não posso falar que esse meu testador, essa minha resina, é exatamente igual a todas que existem no planeta, né? Que existem várias marcas, vários polímeros, não é assim? Como tá aí? Exatamente. É isso aí. E, na verdade, com esse kit, os próprios terapeutas médicos vão poder estar selecionando também o material para o dentista de sua confiança, né? Então, vai ser incrível. Olha o que eu peguei aqui, ó. Tem que testar. Tem que testar. Ficou ótimo. Tem que ter, aqui ele colocou, tem que testar. Ele sempre coloca, tem que testar. Não é assim? É isso aí. Ó, e hoje a gente está testando... perguntando assim, ó, existe mumificação do dente? Tá? Já perguntaram aqui várias vezes, eu tenho que falar disso. Mumificação do dente. Na verdade, o nervo acaba morrendo sem sinal clínico, né? Sem sinal clínico e muitas vezes também sem sinal radiográfico. Então, às vezes uma parte dela fica nutrida, mais uma vez, né? A partir do momento que a pessoa tem saúde e ela consegue conter aquilo de uma forma. Quando ela não tem, quando debilita, daí começa realmente a dar problema e aí começa a aparecer a lesão crônica ali, né? Então, muitas vezes é difícil a gente pegar, tem que realmente
testar, trabalhar de uma forma integrativa, médico, dentista, terapeuta, fisioterapeuta, nutricionista, né? Para que a gente possa ter um resultado melhor, mais efetivo, mais integral e principalmente mais longevo, né? Com uma durabilidade maior. Ó, doutor Rodrigo, para as pessoas entenderem um pouquinho na forma de historinha, imagina que dentro do dente tem vasinhos. Aí toda vez que a gente passa por estresse, o vasinho fecha, né? Uhum. Aí ele tem que dilatar de novo, né? Se a pessoa ela vai passando por múltiplos estresses, às vezes essa capacidade de... Obrigada, viu? Essa capacidade de dilatar o vasinho, ela vai perdendo, igual musculação. Né? A gente vai ficando velhinho, né? Vai perdendo a capacidade. Eu voltei a fazer musculação, estou vendo os pesos que eu estou carregando, doutor Rodrigo. Se eu vou comparar com o que eu carregava antes, eu estou tudo velhinha já. Então, tem que fazer musculação com vaso. Dentro do vaso, a gente tem o endotélio vascular, são musculinhos que ajudam a dilatar e a contrair. Isso vai envelhecendo também. A gente envelhece por dentro, por fora, não tem jeito. E aí, na hora que chega uma hora que ele perde, ele fecha e perde essa capacidade de dilatar. Principalmente se o estresse é muito crônico. Aí ele fica lá com o cortisol, adrenalina fechadinho. E aí o dente é exatamente isso. Ele perde a circulação, a oxigenação, a nutrição. Aí você já coloca outra pergunta aqui. Informação desses cristais, né? O cristal é a calcificação. Conta aí que pergunta dos cristalzinhos, né? Posso só complementar a primeira coisa e depois eu falo dos cristais, tá bom? Então, essa dilatação, eu queria falar um pouquinho sobre a microcirculação, que aprendi muito com o nosso querido amigo professor Braghini, né? Mas, então, nós temos a hemoglobina que ela é negativa. Negativa com negativo, existe um poder de repulsão, né, chamado potencial zeta. Isso que dá a fluidez do sangue. Quando as pessoas já têm uma trombofilia, uma facilidade de formar trombo, isso ainda é mais importante ainda. Porque quando a gente carrega cátions, principalmente metais pesados, nessa hemoglobina, então vai carregar o chumbo, o mercúrio. Por isso que é importante tirar o mercúrio da boca, porque o mercúrio ele vai ser carregado e vai transformar essa hemoglobina negativa em positiva. E ela aí vai diminuir essa aproximação e muitas vezes ela colaba, né? E vira aquele roll-on. Isso tudo vai virar um aglomerado que vai diminuir a circulação, a microcirculação que vai alimentar o nervo. Então, se não entra, porque aglomerou e o caminho do nervo ele é muito fininho lá dentro. Então, se já tem o excesso de cortisol, que vai diminuir o vaso, se você já tem também um sangue que está contaminado com metais tóxicos, e essa microcirculação, ela perdeu o poder de alimentar, de oxigenar e de limpar, né, aquela célula do nervo, então pode ser que aconteça assim mais facilmente um problema. E só para falar sobre esses cristalzinhos, né, são essas pérolas de dentina dentro, duas coisas diferentes. Primeiro que a gente tem as lesões não cariosas, que acontecem devido ao apertamento, ao regimento dos dentes. Então começa a cair os prismas de esmalte, expondo a dentina. Tem retração da dentina, acaba formando uma pequena cavidade. Nós chamamos de abifração, tem também de erosão, tem também de abrasão. Enfim, vai expor a dentina e a dentina tem os seus bracinhos que vão... O nervo, ele segue com os bracinhos até lá fora. Por isso que a gente tem a sensibilidade. Essa sensibilidade dentinária, ela vai ativar o nosso sistema de luta e fuga, gerando mais cortisol, mais adrenalina. E ela também vai lançar uma mensagem para o nosso dente, ali nas células tronco, que tem no nervo, né, que tem um monte de célula tronco ali no nervo, falando, opa, estamos sendo invadidos, vamos construir uma parede aqui. E começa a construir uma parede. Essa parede vai diminuindo mais ainda a casinha, chama-se começa a atreziar, né, o nosso canal, o nosso conduto. E aí começa, muitos lugares do nervo começam a não conseguir receber alimento, e aí podem ir morrendo. E aí pode acabar gerando essa disfunção de energia que alimenta os meridianos, que vão nutrir os nossos órgãos, que não vão funcionar de forma correta, e vão acabar gerando uma série de complicações.
Né? Se a gente não tem no intestino grosso, por exemplo, que é o primeiro dente que nasce, normalmente o primeiro molar nasceu, ele está mais sujeito à acidez, etc. Ele normalmente vai dar problema primeiro na boca. Se você tem um problema nele, diminui a absorção dos nutrientes. Hoje mesmo eu fiz um diagnóstico. Foi incrível, doutor Lisete. Eu fiz um sensograma, eu vi 2 dentes que estavam dando problema de canal de corrente galvânica. Eu falei, vamos fazer um teste? Vamos fazer um sensograma. Verifiquei lá, falta de absorção de um monte de nutrientes. Se você tem falta de energia exatamente naquele do intestino, você pode colocar o que você quiser, suplementa. Enquanto não tiver ali o problema sanado, vai causar diminuição de absorção e aí fica faltando nutrientes para a célula gerar, né? O T3, T4, testosterona, etc. Ó, tem várias perguntas aqui, doutor. Tá bombando aqui a live. Aliás, gente, ó, compartilha a live aqui, tem um aviãozinho aqui embaixo. Ó, quanta gente pode ser beneficiada? Você que conhece alguém que tem problema de feridas, problema de tireoide, problema de depressão, insônia, perguntaram se o dente pode causar transtorno obsessivo compulsivo. Olha aqui, ó, os dentes estão relacionados a todos os vasos cerebrais. Perguntaram também, doutor Rodrigo, qual que é o material odontológico que pode fornecer mercúrio, conter mercúrio, né? Se eu puder responder, tem amálgama bastante dental. perguntas. Mas vamos lá. Olha só, se o intestino não está, se o estômago não está quebrando as proteínas, o intestino não está digerindo, o intestino grosso não está absorvendo, né? O que acontece? Se falta os tijolos para a gente produzir a serotonina, endorfina, etc., né? O que acontece? Pode ter a fome oculta. E aí tem sempre a mensagem da célula: estamos com fome, estamos com fome. E aí come e nunca fica satisfeito. Não é verdade, doutor Lisete? Depressão, insônia, né? Alteração da memória, concentração, Sim. atenção, calma, paciência, memória de curto prazo, memória de longo prazo, né? Distúrbios de aprendizagem em crianças, distúrbios comportamentais em criança. Encaminho muita criança para o doutor Rodrigo com diagnóstico de autismo. E às vezes o problema é uma cárie, é um respirador bucal, é um material odontológico. Um selante, né? Às vezes é um selante, às vezes né? uma restauração dissonante. Alguma coisa simples. Ó, doutor Rodrigo, perguntaram, né? Paciente que tem falta de dentes, que não tem dente nenhum na boca, eu não preciso mandar para o dentista para ver se tem um nico, uma necrose, né, intraóssea? Perguntaram. Então, paciente adentado também precisa ir para o dentista? Olha só que interessante que o doutor Rodrigo vai falar. Então, vamos lá. Precisa ir por vários motivos. Primeiro motivo, a gente não sabe se tem uma cavitação óssea, onde dentro dessa cavitação, que é um osso dentro do... um oco dentro do osso, bactérias podem acabar se multiplicando e gerando patógenos, ativando nosso sistema de luta e fuga, ativando nosso CCL5, gerando magninizações de próstata, de câncer de peito, alopécias, etc. Segundo motivo, que quem não tem dente normalmente usa uma prótese, né? Essa prótese, quando o osso não é estimulado, ele acaba indo embora, esse osso. E esse osso vai acabar gerando uma instabilidade. Essa instabilidade acaba amassando a gengiva e causando um processo inflamatório. E esse processo inflamatório ele pode também vir a ser um problema, um tumor no futuro. Então, é muito importante, sim, levar no dentista para prevenir. Prevenir é o melhor caminho. Depois que furou o dente, já não começa a ter bons caminhos. Tem caminhos menos piores, não é verdade, doutora? O melhor caminho realmente é a optimização, é a prevenção, é a gente entender e estimular o paciente a utilizar o fio dental, escovas interdentais, a escovação, creme dental sem flúor, né? Vai lá no seu dentista, toma um puxão de orelha. Na verdade, puxão de orelha é sempre com muito amor e carinho. Olha, dá para melhorar aqui, dá para melhorar aqui. Isso aqui pode acontecer assim, assim, assado. Né? Abraça mais aqui. É uma optimização. E a prevenção é fazer aquela limpeza preventiva. Às vezes trocar uma restauração. Porque depois que dá problema de canal, doutora, tira, vamos colocar um implante. Coloca o implante de titânio? Não, de titânio pode vir a causar campos interferentes no futuro.
corrente galvânica, gerar ânions, causar doenças autoimunes. Vamos colocar o de zircônia. Tá bom, daqui 50 anos, será que não vão falar, puxa, o implante de zircônia... Porque durante 50, 60 anos, o implante de titânio era a melhor solução do mundo, né? E hoje a gente já vê que não é. Então, escove os dentes. Imagina se isso aqui dura 50 anos. A gente nem quer, né, doutor Rodrigo? A gente vai ficar velho. As coisas têm que ficar velhas também, não é verdade? Existe um negócio chamado fadiga de material. Estão perguntando aqui justamente isso. Depois que eu fiz um tratamento, né? Coloquei um implante ou fiz um canal. O William perguntou, né? Eu fiz um tratamento, acabei de ter alta do Dr. Rodrigo. Esse meu implante, esse meu tratamento pode virar dissonante mais para frente? Graças a Deus, né? Imagina, só a gente ficar velha, as coisas não ficarem velhas. A gente vai mudando e os materiais vão tendo o quê? Uma obsolescência programada. Vai ter uma fadiga de material, não é isso, doutor? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente tem também como tratamento preventivo, isso que eu quero falar para o Esteban e para o programa do seu filho, né? Que eu acho maravilhoso o trabalho que ele está fazendo. Em breve, viu, Esteban? Vou estar gravando com você. O tratamento de prevenir, né? Prevenir o apertamento dental, o bruxismo, ele é muito importante, porque ele vai acabar fadigando. Então, vai apertar numa força absurda quando o sistema de vigília ele não está ativado, e aí vai acabar fadigando, vai fadigar o osso, vai fadigar o dente. Muitas vezes a gente acaba comendo uma série de ácidos e cítricos, ou mesmo álcools, que pode acabar acelerando o desgaste do dente, e vai tocar mais a cerâmica, que não desgasta com tanta facilidade. No que toca, vai fadigar, vai estressar, pode acabar quebrando. Então, a prevenção no dentista não tem jeito, tem que ir, tá? Tem que ir, tem que ver ajustes oclusais, tem que ver se a carga está no centro do dente, né? Muitas vezes vai perdendo, vai desequilibrando o dente, e conforme vai desequilibrando, vai sobrecarregando os ligamentos periodontais, que também vão alterar eletricamente, né? Nós vimos no seu filho, com o Bruno. E daí é só questão de passar uma borrachinha, um pequeno ajustezinho, colocar a carga no centro do dente, ele volta a se comunicar, ele desliga o sistema, a gente vai desligando o sistema simpático, o sistema de luta e fuga, a gente volta a dormir melhor, a digerir melhor, né? A ter mais hormônios sexuais. Então é tudo impressionante. Melhor, né, doutor Rodrigo? Tudo ó, melhor. A Alice, ela tá perguntando assim, ó, eu coloquei 3 implantes de titânio, então implante de titânio não é o melhor? Quantas marcas existem, quantos fornecedores no mundo existem de implantes de titânio, doutor Rodrigo? Existe um no mundo? Né? O mesmo material que você pede para o mesmo fornecedor hoje, daqui 2 anos vai ser o mesmo implante? Ou eles acabam pegando materiais e ligas diferentes, gente? Não existe o implante de titânio. Quantos fabricantes tem de implante de titânio no mundo, doutor Rodrigo? Nossa, são milhares. Só no Brasil, acho que chega a ter uns 600. É um absurdo a quantidade de implantes. Então, não dá para falar o implante de titânio. Você vai comprar um tênis. Você pode comprar o Bamba Cabeção, o Quixute, lembra do Quixute? Sabe da época do Quixute? Lembro, usei muito o Quixute, Bamba. Pode comprar um Nike, pode comprar um Adidas, pode comprar um Aces. Então, implante de titânio é a mesma coisa, gente. Tem o Bamba Cabeção, o Quixute, tem o Nike, entendeu? É a mesma coisa. Então, não existe... qual a prótese dentária? Quantos fabricantes de prótese tem, doutor? Conta para o pessoal, a pessoa nem tem, não acredita. Quantos fabricantes de prótese tem? Sei lá, no mundo. São milhares. Milhares? Então, cada prótese é de uma forma diferente, né? A gente testa aquele que a gente gosta mais, que tem obtido melhores resultados, mas se for ver, são milhares. Mas esse negócio do titânio... perguntando, Rodrigo, ó, falta dentista, né? Como que eu faço para saber? A Ana Lu está perguntando, qual que é o menos pior? Na verdade, qual que é o propósito? A gente capacitar profissionais, né, doutor Rodrigo? Da área da saúde, da odontologia, né? Então, perguntar na Bahia, em Salvador, em Recife, em Brasília. Gente, pegue o seu dentista
e mostra essa live para ele. A gente vai tirar uma foto aí. depois, vai colocar o link. 12 e 13 de agosto, estamos aí. Isso, vai ter curso, dá para fazer online, gente, qualquer lugar do Brasil, do mundo, pode fazer o curso. E você pega o seu dentista já e fala, olha, você sabia esse negócio? Assista essa live aqui, olha quanta coisa tem, entendeu? Falando sobre um assunto que é a biofísica dental, a compatibilidade do material odontológico, potencial zeta, corrente galvânica, tudo isso que não se aprende num curso convencional de odontologia. Aliás, 99% do que a gente faz na prática clínica é experiência de vida. São cursos que a gente vai fazendo. Com ferramentas, né? Rodrigo? Quase 30 anos 30 aí, anos. né? Isso, Se você for ver o que você aprendeu na faculdade, o que você aprendeu em cursos nesses 30 anos, o que pesa mais? O da faculdade ou os 30 anos de curso? Da faculdade de 5 anos ou dos 30 anos depois? 30 né? anos. Tá? Então, o nosso propósito, gente, é justamente multiplicar conhecimento. O doutor Rodrigo não consegue atender o planeta Terra inteiro. Então, por isso que o propósito de vida dele hoje é capacitar, formar dentistas, né? Dentro do meu curso também, abro para dentistas para essa área da biofísica, só que ele vai pegar a parte prática, a parte técnica lá, como que faz a mão na massa, como é que testa, como é que mede, passar a experiência de vida vivida, porque eles nessa área, ele já tem uma experiência, acho que de todos da área da odontologia biofísica, né? Que a gente chama de odontologia integrativa, que une odontologia biológica, use essa parte de meridianos, a parte de testes biofísicos, termografia, equipamentos de análise biofísica. Acho que mais experiência de todo mundo que até hoje, acredito que é você, na área. Entendeu? Então, não dá para ele ficar sozinho aí, ele tem que multiplicar. Então, você que tem algum dentista que você gosta, você que na sua cidade não tem um dentista, manda essa live, compartilha isso para a pessoa se capacitar, se habilitar, que a gente quer formar um exército, né, doutor? Dentistas, que a partir daqui a um tempo não exista mais dentista que não faça teste de compatibilidade. Eu acredito que daqui a uns anos não vai existir. Igual antigamente falava assim, existe ir no dentista e não fazer um exame de raio-x? Hoje não dá nem para pensar um negócio desse, né, doutor Rodrigo? Sim, fazer não dá, mas imagina quando a sua avó atendia, né? Sua avó também é dentista, né? Naquela época, 100% tinha que fazer exame de imagem. Hoje, você tem que ter uma... Então, eu acredito que na evolução da odontologia, não vai mais existir profissionais que não façam essa abordagem biofísica que o doutor Rodrigo faz. Então, o propósito é que vocês compartilharem essa live, vocês mostrarem isso para os colegas dentistas da sua região, porque hoje, depois, né, tanto tem o lado bom, lado ruim, né, com a pandemia, a gente desenvolveu esses cursos online que dá para todo mundo participar aí, não precisa nem comprar passagem de avião, pegar hotel, não precisa nada disso, faz o curso, começa a aplicar a técnica na sua prática clínica diária no dia seguinte e a gente ter mais pessoas para indicar, porque não dá para o paciente sair lá do Acre, né, doutor Rodrigo, e vir tratar com você em São Paulo. É possível, mas não é mais difícil, mais trabalhoso do que você formar. Se tivesse pessoas lá, seria bem melhor, né, para a população. Apesar que eu tenho atendido pacientes do Brasil todo, graças às suas indicações. Gratidão, viu? E referente... Mas a gente quer formar mais, não quer formar mais gente? Sim, lógico. E uma coisa, isso que você está falando, doutora, é muito importante, porque a odontologia biológica é uma filosofia, né? É uma filosofia de utilizar materiais cada vez menos tóxicos, com técnicas cada vez mais seguras, porém cada vez mais ressonantes, porque hoje, com a biofísica, a gente vê o quanto que interfere nos meridianos, quanto que interfere na comunicação, né, na coerência. E isso tem interferido muito na saúde, e a gente tem observado cada vez, observado nós, que você é minha grande guru, né, que me introduziu, eu vou ser sempre grato, mas nós temos formado um monte de conhecimentos através tanto das suas tecnologias, que a gente faz e verifica depois. Puxa, que legal, deu certo. Puxa, que pena, não deu certo.
E a gente vai aprendendo, vai utilizando ferramentas para ir construindo cada vez mais conhecimentos. Então, tudo aquilo que, de repente, eu não tive de bons resultados lá a gente já tem um background bem melhor para apresentar agora para os alunos agora, né? Da mesma forma que o seu curso. Cada vez que eu tenho a oportunidade de assistir o seu curso, que eu vou dar aula, nossa, eu fico impressionado. Cada dia melhor. Aliás, você precisa lançar um curso para ex-alunos, né? Com certeza, a gente vai fazer a nossa reciclagem zona. Ó, doutor Rodrigo, inclusive a Mônica falou isso, a gente criar uma lista de todos os formados, né? Então, a Dani está preparando uma surpresa aí, depois ela vai mostrar. Ela está mostrando um QR Code que a pessoa vai lá e vai ter toda a lista de todo mundo que já tem essa formação em biofísica. Já dá para ajudar bastante gente, olha só. Então, doutor Lisete, eu tô falando, inclusive, para os meus novos alunos, que da mesma forma que para tirar o título de Biological Dentist pela International Academy, eu tive que mostrar todos os equipamentos da remoção segura e apresentar um caso clínico, para ver se realmente eu tinha entendido, tinha feito direitinho, né? Tinha cuidado do paciente antes, durante e depois. Isso tudo nos cursos eu estou já passando para eles, para que eles possam estar me fazendo uma apresentação de vídeo de 4, 5 minutos, para aí realmente a gente poder estar indicando com cada vez mais segurança, né? Para que possa fazer o procedimento da forma correta que a gente ensina. Olha quem está aqui, ó, doutor Elcio, lá de Roraima. Doutor Elcio, excelente noite. Tudo bem, doutor Elcio? Olha só, que fantástico, né, doutor Elcio? A gente sabe que tem um braço lá em Roraima, ó. Então, o pessoal da região, ó, vocês estão bem amparados ali na área da dentística, vai, integrativa, biofísica. O nosso propósito é esse, né? É montar. Olha só, tem um monte de pergunta. O que a senhora acha dos enxaguantes bucais, doutor Rodrigo? Conta aí. O que eu quero, na verdade, não é uma esterilização bucal, né? Eu quero uma harmonização. Então, na verdade, eu não gosto desses bochechos que acabam matando. Eu gosto mesmo da escovação, do fio dental, mas tem muita gente que tem tido bons resultados com bochecho com óleo de coco. Então, um dos que eu poderia recomendar seria o óleo de coco, uma coisa natural. Eu não recomendo também o flúor, e eu acho que se você entender a importância de de entender que tudo que acaba se acumulando ao redor do seu dente, então você tem a formação da película adquirida, do gram positivo que vai ali, que forma uma cola, que nessa cola outras bactérias vão chegando, vão se aglomerando, e aí pode ter bactérias como triconoma, né, que produz doenças sexuais, entoameba, que vai gerar um monte de problema. Se você entender isso, que simplesmente a escova e o fio dental remove, você não precisa de outras coisas. Escova bem a língua, mantém a prevenção. Agora, se você tem preguiça de escovar os dentes, dia sim, dia não, dorme sem escovar os dentes, aí você vai falar, puxa, eu preciso de um bochecho, né? E aí você vai acabar podendo ocasionar uma desbiose aí na sua boca, e pode acabar causando um ambiente propício para desenvolvimento, por exemplo, dos fungos, de vírus, etc. Então, eu gosto da harmonização. A odontologia biológica vai harmonizar, não vai esterilizar. Muitas vezes a gente até... A Lúcia perguntou sobre bicarbonato, né? Usar um pouquinho de bicarbonato aí, né? Uma das coisas que eu gosto de usar, doutora Rodrigo, até a doutora Magna que deu dica, né? Aquele jatinho de água, que a gente tem um jatinho de água aqui que o Rodrigo presenteou a gente, aquele jatinho, acho que muito legal. Você escova os dentes, passa o fio dental, usa aquele jatinho de água, coloca um pouquinho de água oxigenada ou uma pitadinha de bicarbonato. Eu acho super válido, né? Principalmente o bicarbonato, porque a gente quer exatamente alcalinizar. Quando alcaliniza, o cálcio ele começa a voltar para dentro do dente, né? Não precisa do flúor. Ele mesmo começa a voltar para dentro do dente. E aí, quando a gente tem, né, a sua equipe para estar informando, ou de repente, né, os nossos alunos, os médicos integrativos, que entendem a importância da vitamina C para a absorção do cálcio, entende a importância da vitamina D3 para a deposição desse cálcio, entende a importância da vitamina MK7 para que seja no tecido mineralizado,
puxa, já melhora também a diminuição de placa bacteriana, né, de tártaro, o índice de cárie. Então, é importante o dentista, o médico, o terapeuta ter essa noção e saber estar indicando também isso, né? Agora, Isso puro aprende não, muito né, bem no seu curso. Rodrigo? Porque tem gente que gosta de pegar bicarbonato puro e passar água oxigenada. Lembrar que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, gente. É tudo assim, né? Diluído, você usa um pouquinho, assim, de vez em quando, né? Não é usar, pode usar prata coloidal, oxicloro. O bicarbonato, escovar com bicarbonato, eu só tenho um porém. Às vezes ele pode ser muito abrasivo e acabar removendo o cálcio do dente, né? E aí causar aquela lesão de abrasão. O jatinho, eles estão pedindo para mostrar a imagem do jatinho. Aquele jet, não é a marca, né? Mas jato dental, né? Não sei como que eu vou colocar aqui na internet. Isso aqui, ó, gente, esse aparelhinho aqui. Joga, deixa eu ver se eu acho aqui. Foi da Edelweiss. É tipo um Waterpik. É um jato de água que remove grandes pedaços, que remove mais ou menos isso aqui, né? restos alimentares. Esse negocinho aqui, né? Esse aparelhinho aqui. Tá? Só para as pessoas saberem, né? Que esse jatinho é legal. Então, você escova, principalmente entre a gengiva e o dente, né? Aquele jatinho, ele dá aquela limpeza. Às vezes você vai escovar sem querer, acaba causando retração gengival, né, Rodrigo? Então, a gente usa o jatinho, é bem bacana para usar. Agora, olha só. Estão perguntando se pode usar óleo de melaleuca, tomar cuidado, sempre diluído, gente, pelo amor de Deus. E se tem alguma coisa que neutraliza a amálgama, né, doutor? Na minha opinião, assim, a amálgama, uma das coisas que até nós estamos discutindo no grupo, às vezes o paciente passou 40 anos com aqueles 30 amálgamas na boca. Precisa tirar tudo em um dia? Pelo amor de Deus, né? Não precisa fazer tudo num dia. Tem que fazer do jeito que você intoxica, você tem que desintoxicar devagar. Nós tivemos um caso de uma colega hoje que postou no grupo que ela foi remover 5 amálgamas de uma vez só, né? E a tireoide parou de funcionar. Ela me comentou. Assim, mas o importante, doutora Lisete, é que eu vejo, já aconteceu de eu remover vários amálgamas num dia, mas você tem um preparo para essa remoção do corpo. Você tem um preparo do seu fígado, você tem um preparo do seu intestino. Então, através da ressonância, quando você toca no mercúrio, vai ressonar o mercúrio que está no seu corpo. E ele pode acabar se mobilizando. E quando ele se mobiliza, ele vai sobrecarregar. E se você não está preparado para essa remoção, ele vai ser reabsorvido e vai para áreas mais importantes, como pode tireoide, cérebro, etc. Pâncreas. Né? Pâncreas, rins, principalmente os rins também. Então, vai aumentar também, vai diminuir a microcirculação. Então, é um problema seríssimo. Então, tem que analisar através da anamnese, né? Tá legal, tem problemas psiquiátricos envolvidos? Se tiver, vamos devagar, porque daí para uma síncope, né? Para uma crise psicótica de depressão, pensamentos suicidas, já vi várias vezes acontecendo. Tá? Então, depende muito da análise e depende muito também do preparo que você faz. Vitamina C, vitamina E, né, N-acetilcisteína, precisa medir tudo. Vai medir coenzima Q10, magnésio, né, de malato, selênio. Então, você faz um preparo para isso. E no curso a gente ensina a fazer a remoção segura dos amálgamas. O Efraim, ele perguntou o que é amálgama dental? Essa restauraçãozinha escura aqui, ó, metálica, que era mais comum na velha guarda ali, né, doutor Rodrigo? Isso aqui é amálgama dental, tá? Então, você abre a sua boca, tá escuro, tá? Tem um material metálico, significa que você tem amálgama. Isso é formado por chumbo mercúrio, né? Que antigamente eu fazia até na mão, né? Meu sogro, ele era cirurgião dentista, eles amassavam assim na mão, cheiravam, né? Não sabia que fazia mal, que nem aquele filme que estava na Netflix sobre radioatividade, né? Que a médica polonesa ganhou 2 prêmios Nobel por descobrir o rádio e o polônio, e ela ficava mexendo com o rádio e com o polônio na mão. Ela teve câncer de perna, mas morreu de câncer de pulmão, porque ele não sabia que aquilo lá fazia mal. Né? Amálgama é a mesma coisa, né, doutor Rodrigo? Antigamente não tinha com a mão, passava assim, não sabia que fazia mal. Eu mesmo sou
eu gostaria até de comentar com os dentistas, pode ter algum dentista que fala, nossa, quanta coisa que não faz sentido para mim. Mas eu, realmente, durante muitos anos, eu defendi o amálgama dental. Eu enchia a boca dos pacientes, principalmente das crianças, de flúor, porque realmente eu acreditava, porque eu fui formado pela faculdade, eu aprendi isso. E aí, quando eu tive a recomendação do meu tio da remoção dos amálgamas dentais dele, por um ortomolecular, isso na década de 93, da família, lá da homotoxicologia, que já falava nisso, eu fui até um grande centro cultural procurar, né, uma biblioteca sul-americana, e não encontrei. Eu só vim encontrar no curso com o Braghini, né? O próprio professor Aguiné e a Roseli, que também vão estar no nosso curso, eles já tinham me falado isso, né, que o amálgama não fazia bem, mas eu não tinha visto evidências científicas, não tinha visto, falei, puxa, não encontrei, fui lá na USP, não encontrei, e continuei desacreditando. Eu fui acreditar quando o Braghini chegou e me mostrou um monte de coisa. Então, a intenção desse curso, já no dia 3 de julho e também 12 e 13 de agosto, é mostrar para esses dentistas que ainda acham que não tem evidência científica que comprove que existe sim, é só saber procurar. Existe mais de 1.500 artigos relatando isso. Então, foi assim que aconteceu comigo e a gente precisa, para poder se reformatar, né, para a gente poder quebrar paradigmas, a gente precisa esvaziar o nosso copo. E isso aconteceu comigo só a partir do momento que eu recebi a informação que eu falei, nossa, realmente, o Braghini tem razão. As coisas mudam, né, doutor Rodrigo? Por exemplo, estão falando aqui de titânio, de amálgama. Antigamente, o material metálico não tinha tanto problema, porque não tinha Wi-Fi, internet, celular, 5G, né? As coisas mudaram da década de 80 para cá, né? Você usava máquina de datilografar? Eu usava máquina de datilografar, eu não tinha computador, né? A gente não tinha celular, a gente usava telefone de discar, de fio, né? Então, hoje, você tem material metálico, aí perguntaram para você, a Fabiana, não tenho como pagar um dentista biológico. Pode tirar a amálgama de qualquer jeito, com qualquer dentista? Vou fazer aquela carinha que tem lá no WhatsApp, né? Às vezes não é melhor tire. deixar. Mas se por acaso um dia quebrar, o mínimo que peça para o dentista utilizar um campo para não ir para sua boca, né? Agora, o ideal é que tenha a máscara de oxigênio para você não ficar, que tenha campos protegendo, que tenha um exaustor para remover, que o dentista não jogue esse mercúrio nos rios, né, que vão para os mares, e aí vai intoxicar os peixes, e os peixes vão nos intoxicar depois, de uma forma ainda pior, né, que é o metil mercúrio. A Cássia está falando aí, doutor Rodrigo, a Cássia falou que ela tem amálgama, tem 8, e ela toma zeólita, né, então até vou falar um pouquinho. A amálgama já tem chumbo mercúrio, zeólita tem silício. A gente tem que meter metal fora do corpo, né, doutor? Não dentro do corpo. Então, para você neutralizar um metal, não adianta você jogar outro, né? Então, você pode utilizar, que nem o doutor Rodrigo fala, usar clorela, usar espirulina, vitamina C, antes da remoção, depois da remoção. Agora, ficar com aquele metal na boca e ficar tomando essas coisas pro resto da vida, não, entendeu? Às vezes é melhor você juntar esse dinheiro, né, doutor Rodrigo? E se programar para ir para fazer um tratamento seguro da amálgama do que você ficar colocando mais metais no corpo e que não vai resolver. Lembrar que o silício, ele é nefrotóxico. Então, você tem que ter certeza que você está fazendo vai ser bem para a sua saúde, né? E assim, de verdade, doutor Rodrigo, acho assim, não adianta você trocar de celular, trocar de carro, né? Às vezes a gente fica comendo na rua, né? A gente fica comprando roupa de marca, fica comprando, não é? E às vezes não guarda dinheiro para a coisa mais importante que tem, que é a saúde, né? Eu sou uma pessoa totalmente focada para isso. Eu não ligo muito para roupa, não ligo muito para sapato, não ligo muito... De verdade, eu tenho roupa minha que eu uso da época que eu casei. Eu não tenho vergonha de falar. Ainda bem que cabe ainda os meus terninhos, doutor Rodrigo, da época do meu casamento, entendeu? Eu prefiro guardar dinheiro e investir na minha saúde, porque não adianta estar com terninho novo, com sapato novo, com tudo novo, e não ter, né, saúde para poder desfrutar isso. Então, se você fizer uma programação, né, e dedicar, a gente tem pacientes aqui
que juntam dinheiro 2 anos para vir passar na consulta, né? Para passar na consulta com o Dr. Rodrigo. Então, assim, vale a pena você... Outra coisa, remoção de amálgama não é urgência. Ah, amanhã tem que fazer. Dá para você se programar. Dá para você fazer uma consulta online com o Dr. Rodrigo e olhar, ah, olha, vai se programar, então você vai mais ou menos daqui X tempo, enquanto Sim, pode isso fazer por passar... partes, né? Por partes, entendeu? E agora, assim, saber que você está dormindo com o inimigo, isso é... Quem que falou aqui que tinha bastante amálgama? Ah, o Efraim falou, eu tinha bastante amálgama, e depois que trocou de maneira segura, melhorou muito a saúde dele. Ele está mesmo falando, olha, melhorei bastante a minha saúde depois que eu removi a amálgama. Que ótimo. Ou seja, tem muitas pessoas, às vezes, que não têm ideia da performance que elas podem ter, porque estão com 40 quilos de saco de cimento no porta-malas, né? Que são esses materiais odontológicos incompatíveis. E é o que a gente tem que falar, não é só amálgama, né, Rodrigo? Pode ser o implante de titânio. Então, uma dica assim que eu gosto de falar até para os pacientes que vão. O paciente, quando vai no dentista e volta e acerta, a gente vê isso, né, Rodrigo? O paciente sai do consultório diferente, entendeu? O paciente descobriu que tinha uma lesão, uma necrose, tirou o dente, no dia seguinte para de cair cabelo. No dia seguinte, melhora o sono, para de suar à noite. Então, se você está fazendo um tratamento... os relatos que a gente tem tido, né? Graças não a é? Deus. É imediato. Eu acho que uma das coisas que tem umas 30 perguntas aqui que perguntaram assim, como que eu vou saber se o tratamento que eu estou fazendo está dando certo ou nada? Resultado, entendeu? Paciente, não é assim, doutor? A gente manda o paciente, às vezes, pessoa idosa que já está com alteração de memória, alteração de marcha, alteração de cognição, criança com distúrbio do espectro autista, né? Vai lá, remove um selante, remove ou uma gestante, uma pessoa que está querendo engravidar e está com contensor, é outra coisa que eles estão perguntando aqui, sobre aquele ferrinho, né? Posso manter 30 isso é anos? impressionante o resultado. Né? Então, pergunta para o doutor Rodrigo, daqui a pouco está assim, clínica de fertilidade, não está mais clínica de odontologia. Então, é isso que o doutor Rodrigo vai falar, não é? Conta um pouquinho aí sobre esse contensor aí que coloca no... Eu tinha, então, coloca no... o que acontece? Esses retentores, né? Esses contensores do dente, eles são muito utilizados após o tratamento ortodôntico, porque o osso ele tem uma memória, né? E conforme... Se você tira e ele não está ainda maduro, ele não está, vamos dizer assim, entre aspas, acostumado àquela posição, ele tende a voltar. E aí, doutora, o que acontece é que a gente coloca essas retenções. Essas retenções ortodônticas... Eu coloquei aqui, ó, uns ferrinhos que pode ficar por dentro. Isso, do lado de dentro. Para saberem do que a gente está falando aqui, ó. Normalmente... Aqui, ó. Nossa, tá? perfeito. Esse negócio que o doutor Rodrigo está falando aqui, eu tô sendo a sua promoter aqui. Muito obrigado. E normalmente essas contenções, elas vão ser um campo interferente nesse meridiano urogenital. Então, que vai alimentar o útero, a uretra, a ureter, reto, ânus, rins, suprarrenal. E são áreas que são muito importantes para a fecundação, né? E o canino, ele também vai ter o ovário e também a gonada masculina, né? Então, é importante a gente verificar nessas áreas se ainda tem a contenção e a resina. Você sabe que tem uma grande amiga minha médica que ela queria muito engravidar, e eu ainda não tinha esse entendimento, viu, doutora? Ela foi lá no consultório, vamos retirar. Retirei, mas como um bom dentista, né, conservador, falei, vamos deixar essa resina aqui bem polidinha, tá tudo bem. E aí, foi ela que me trouxe à luz, porque eu fui testar uma resina, e essa resina eu comecei a observar que não funcionava para grande parte dos pacientes. Aí eu falei, e se tiver essa resina aí? Daí eu fui verificar no Orange Test e verifiquei que tinha resina ainda, que eu sabia que tinha deixado, fui remover e ela engravidou. Que bacana. Então, Estou perguntando também, doutor Rodrigo. Impressionante o resultado. Tem a marca, né? Mas os aparelhos, né? Os aparelhos, 100% é positivo,
Ou tem que testar? Não, tem que testar. Já aconteceu uma paciente nossa também, não conseguia dormir, não conseguia dormir, não conseguia dormir. Fui testar, não era ressonante. E aí, nessa parte desses alinhadores invisíveis, precisa cuidar também com a resina que é colocada. Esse é o grande... A nossa querida Marina, que trabalha conosco, ortodontista, ela é fã, sua fã, acompanhou o nosso curso, acompanhou você, e ela começou também a verificar as resinas. Então, para os ortodontistas que estão escutando, é super importante verificar a resina que coloca, porque coloca a resina para poder direcionar, para fazer o movimento que quer. E se a resina não for ressonante, acaba caindo no mesmo problema, né, de comunicação, de coerência e de bloqueio dos meridianos. A Lilian está falando, eu tenho contenção, tive um aborto há 2 anos. Pode ter alguma relação? Olha isso, doutor Rodrigo. Eu Vamos posso testar. apostar que sim, tá, Lilian? Eu posso apostar que sim, tá? Agora estão falando assim, ó, eu vou falar por mim, tá? Eu já fiz 3 tratamentos ortodônticos, tá? Eu fiz de criança dos 8 aos 22 anos, depois eu refiz de novo com 34 anos e estou programando para fazer aqui com o doutor Rodrigo de novo. Por quê? Porque eu tenho 32 dentes e 32 vértebras. O posicionamento dos meus dentes na boca tem a ver com as minhas vértebras. Você acha que a minha coluna, o meu peso, a minha altura, né, a posição que eu fico é igual dos meus 8 anos aos meus 48 anos, doutor Rodrigo? Ou se a minha coluna mudou, a minha boca mudou também, né? E o doutor Agné e a doutora Roseli vão estar no nosso curso falando exatamente sobre isso. Olha! Doutora, sobre a nossa estrutura, arcabouço e como que tudo isso vai acabar interferindo. Eles têm até um trabalho interessante que mostra que quando você tem um problema na coluna, aparece aqui na ráfide palatina. Então, você lê a ráfide palatina, você lê a boca da pessoa, ela começa a ficar impressionada. Tá vendo? Tá aqui, ó. Posicionamento dos dentes na boca tem a ver com posicionamento na coluna. Gente, se você conhece alguém que tem problema na coluna, escoliose, cifose, lordose, que já tratou, já fez um monte de coisa e não melhora a dor da coluna, tem que mandar para o dentista, tem que mandar para a biocibernética bucal, para avaliar o posicionamento, porque não adianta alinhar a coluna e não alinhar os dentes. Tem que ser, aliás, o próximo que está indo já para o doutor Rodrigo é Estevam de novo, porque cresce, entorta. Aí tem que acertar o dente entorta a coluna. Tem que acertar a mandíbula. Tem que acertar o tempo todo. Tem que ir acertando dente, coluna, dente, coluna, dente, coluna. Então, assim, tô falando por mim, tá? Eu fiz um tratamento ortodôntico, tem que meter o retentor para nunca mais entortar. Errado, gente. Você tem que marcar a carnê Casas Bahia Dentista e de vez em quando lá e acertando. Acerta a coluna, acerta o dente, chama manutenção. Se a gente troca óleo do carro, se a gente abastece, calibra o pneu, que nem você fala assim, ó, é o seguinte, eu vou calibrar e balancear o meu carro, o pneu do meu carro, o dia que eu compre, nunca mais na vida eu vou ter que balancear, né, doutor Rodrigo? Acabou, não é? É assim que falam do ortodontista, que vai tratar uma vez o posicionamento dos dentes, mete um ferro na boca e não vai precisar pro resto da vida. Igual você nunca mais vai ter que calibrar o seu pneu, nunca mais vai ter que fazer alinhamento, balanceamento. Não é assim. Então, as resinas não desgastam também, né? Desgasta, não é verdade? Então, feridas que não cicatrizam, problemas neurocomportamentais, perguntaram também de fibrilação atrial. Todo problema de condutibilidade elétrica, problema pessoas que têm epilepsia, que não respondem ao tratamento, convulsão, fibrilação, arritmia cardíaca, né? Todo problema de condutibilidade, ela tem que descartar se o dente está sendo um condutor ou está sendo uma interferência. Outra coisa que estão perguntando, ó, doutor Rodrigo, pacientes que têm tártaro de repetição, né? Que tem essa formação de tártaro, de gengivite de repetição. Não adianta, tem que ir pro resto da vida fazer manutenção, tem que tratar. Se meu pneu acumula mais barro, eu tenho que de vez em quando limpar ele, não é assim? Mais ou menos isso. Não é? Mas posso fazer um comentário? Claro. Doutora? Vamos lá. Primeira coisa,
os dentes relacionados ao coração, principalmente os terceiros molares e os caninos, né? Então, normalmente, a gente vê essas áreas de terceiros molares que, se de repente não for feita de uma forma biológica, de uma forma, coloca o PRF, que é o plasma rico em fibrina, que a gente coleta do próprio sangue, centrifuga, coloca lá os soldadinhos, coloca lá os construtores, para diminuir a chance de ter uma cavitação, depois dos 40, 50 anos, pode ser que venha a ter uma cavitação, e essa cavitação, ela vai bloquear o fluxo de energia que alimenta o coração. Então, eu tenho visto muitos problemas. Eu bato o olho, parece ser uma cavitação, eu pergunto, e o coração? Eu tenho tido uma palpitação noturna, ou sei lá, uma bradicardia que acaba tendo interferência. E referente a outra pergunta que fizeram... Tártaro. Do tártaro. Então, mais uma vez importante. Primeira coisa, técnica de escovação. Escova 30 vezes com a escova, cada dente, cada face. Passa o fio dental duplo, abraçando cada dente. Abraça de um lado, abraça do outro, você vai fazer 360 graus. Se mesmo assim ainda continuar, daí a gente descartou isso, aí a gente vai ver vitamina C, vitamina D3, MK7, tá tudo ok? Beleza, então vamos ver. Tem alguma coisa na flora bacteriana que está gerando, normalmente, Streptococcus mutans. Vamos fazer um trabalho para diminuir. Vai ser com prata coloidal, vai ser com ozônio, como que a gente vai fazer? Vamos minimizar essa flora bacteriana. Tem alguns tratamentos periodontais que a gente precisa entrar com ozônio, com a prata coloidal, com a plaquinha, né? Aliás, a doutora Sabrina Eupa, né, é Alma, né, que chama o produto dela, que ela vende prata coloidal. Isso, que é a prata coloidal, né? Estou fazendo um teste, estou adorando. O desodorante dela com prata coloidal é fantástico, excelente. E sem alumínio, que é principal, né? Então... Olha só, outra coisa falando sobre tártaro, né? A gente sabe que existe um pH da boca. E esse pH da boca, ele vai depender da integridade do nosso piloro, que é a válvula que fecha a boca do estômago, né? Então, essa válvula vai fechar a boca do estômago para manter o ácido clorídrico dentro do estômago, né? Então, se a pessoa ela come uma alimentação que geneticamente não é compatível, não, para colocar ali que eles estão perguntando. Tá? Se essa pessoa faz uma alimentação geneticamente incompatível, ela começa a fermentar, né? Ela não tem enzima para metabolizar o alimento. Então, quando você come um alimento que ele é geneticamente compatível, você tem enzima e quebra. E não precisa fermentar. Quando você come alimento que você não é compatível, você fermenta, aí você começa a mudar o pH do estômago, e aí você vai fazendo o quê? Você vai... Opa, isso. Aí, pronto, já fixou. Vai mudar o pH do estômago, e aí vai abrir essa válvula. O pH do estômago tem que ser 2. A válvula ela vai abrir, porque ela depende da acidez do estômago. Começa a ter refluxo, a pessoa começa a sentir queimação, azia, e começa a mudar o pH da saliva. E aí, a própria saliva se torna com pH alterado, propiciando esse acúmulo de tártaro. Então, incompatibilidade alimentar é uma das principais causas também de tártaro. Você vê que a mastigação pode levar a uma incompatibilidade alimentar, né? Porque para você começar o processo digestório, você tem que ter dente. Então, a quantidade de pessoas hoje que estão com alergias e incompatibilidades alimentares é gigante. Uma das principais causas é a saúde bucal. Por quê? Porque se a pessoa está com uma necrose pulpar, ou está com uma gengivite, ou está com tártaro, ou uma periodontite, ou uma cúspide do dente mais alta que a outra, qualquer coisa, que nem a Nathalie perguntou, tal pessoa não tem nada no dente. Quem que avaliou que não tem nada? Meu filho estava com uma frequência cardíaca de 120, o Bruno, com 17 anos. Ansiedade e não estava melhorando com nada. Era uma cúspide do dente que o doutor Rodrigo achou que não estava tocando os dentes 10 mil vezes por dia. Os dentes têm que tocar 10 Cada mil vez que engole, vezes por toca. dia. Né? 10 mil vezes. O doutor Rodrigo tem uma lixadinha
na cúspide do dente, porque senão o eletroencefalograma não consegue falar com o eletrocardiograma, fica bzzz, e o coração não responde. Então, às vezes, quem que disse que não tem nada no dente? De verdade, Dom Rodrigo, 100% dos pacientes que eu mando para você chegam para mim e falam, olha, não tenho nada no dente, eu fui em 30 dentistas, não tem nada. Algum dentista que eu te mandei, algum paciente que eu te mandei até hoje não tinha nada no dente? Não. Não. Será que foi feito... Tem restaurações bonitas, mas muitas vezes não são compatíveis, né? Ou, de repente, o dente ele não está ajustado de forma correta, ou tem algum tipo de corrente galvânica, ou mesmo uma cavitação, que às vezes não consegue ser enxergados, né? E mas mais essa parte... detalhe, né, doutor Rodrigo? Muitas vezes você manda para mim, eu mando para você, você manda para mim, até a gente descobrir o que é, ou seja, não é assim. Assim, é uma doutor Rodrigo, peneirada, né, que a gente cristal, dá. Né? Não é assim, doutor? É uma cebola que a gente vai descascando. Na verdade... Seria ótimo se a gente tivesse a varinha da fada mágica. Condão, né? E olha, outra coisa que estão perguntando, doutor Rodrigo, além de fermentação, alergia alimentar, alergias de pele. Eu vou colocar uma foto aqui, verídica, uma foto de paciente que ela tinha essas alergias de pele, desde mocinha, umas alergias horríveis de pele, né? Tava tomando imunossupressor no hospital escola e era alergia ao material odontológico, né? Alergia ao material odontológico. Então, era assim, o silício? Era um caso de era silício? resina. Mas silício. Por causa do silício? Do silício. Vamos falar um pouquinho. Chegava da necrose. Necrose, né? Então, olha só, gente. Então, assim, falar que não tem nada no dente, tá? É o que eu mais recebo, porque a gente pede, dentro da medicina integrativa, a gente pede já para o paciente vir na consulta com uma panorâmica dental. Qual que é o nosso propósito? Eu não sou dentista, né, doutor? Mas eu quero saber se o paciente tem dente na boca, só, né? Se tem dente, já dá para a gente discutir o caso, né? Saber o que vai fazer. Então, propósito não, você está quase uma dentista já pós-graduada. Você e sua equipe. Né? Júnia, Marcos, de tanto Paulo. para crachá, né? De tanta discussão de caso clínico. A gente fica lá o dia inteiro discutindo caso clínico, né? Então, assim, antes de falar para o paciente que não tem nada, né? Eu acho que é uma das coisas, se eu puder tirar uma lição da minha vida, nos 30 anos de medicina que eu tenho, é você nunca falar para o paciente, você não tem nada, ou é genético e não tem cura. Antes de você ter certeza absoluta. Na minha época, quando eu estava na Santa Casa, da gente, na hora que a gente estava lá no internato, de ter um caso clínico, por exemplo, de hipertensão arterial, e a gente falava lá para o chefe, é hipertensão essencial, ou é hipertensão genética, ou é idiopática. Não existia falar isso. Você tinha que primeiro excluir todas as 500 mil causas daquela patologia para você poder falar que é idiopático, que é genético, que não tem cura. Então, se você que está assistindo essa live recebeu esse diagnóstico, aí você tem uma coisa genética, idiopática, essencial, e não foi feito 450 mil exames em você, não foi mandado para um dentista que veja a parte biológica, integrativa, biofísica. Não acredite no que foi falado para você, porque não é. Porque falaram para mim que eu ia morrer com 32 anos. Eu estou viva, eu tenho 48. Falaram para o meu filho, com 6 anos de idade, que ele ia ficar mudo. Que ele tinha 97% de chance de ficar mudo, de perder toda a parte do pescoço dele, por uma persistência de ducto tirogrosso, né? Eu já recebi vários diagnósticos de genética e não tem cura. Só que eu não aceitei isso. Por quê? Porque antes de você falar isso, acho que o único que pode falar isso, doutor Rodrigo, é Deus. Tá? Falou, olha, você não tem jeito. Você vai morrer amanhã. É o único. Tá? Porque amanhã pode surgir uma cura. Amanhã pode surgir um exame novo. Olha quanta coisa em 30 anos de profissão que a gente está aprendendo todos os dias. Quem tem o direito de tirar a esperança? De uma descoberta. Não é? Isso aí. Quem tem o direito de tirar a esperança, né? E mesmo a gente sabe o quanto que a mente é importante. Cada vez que o médico fala, então, você só tem 3 meses de vida, que absurdo, desculpa. Pode até ser que venha a ter razão, mas e não existe milagre, não existe, né, o poder da mente, não existe o poder espiritual,
não tem uma série de outras coisas, né? E mesmo hoje a genética, a epigenética, são estudos mais recentes que vêm trazer para a gente uma abrangência, um horizonte muito maior. Essa própria saúde bucal que eu mesmo tenho descoberto a cada dia, mais uma vez, gratidão, doutora, é uma coisa incrível, os resultados, os depoimentos que sentam, né? Eu falo, será que você pode, por gentileza, fazer um depoimento? Porque as pessoas não acreditam, e os dentistas não acreditam também, porque é informação, não está chegando ainda essa informação, né? Mas eu tenho certeza que, se Deus quiser, a gente vai colaborar para que isso aconteça. Ó, separei mais algumas perguntinhas aqui, ó. Tô aqui, ó. Eu estou à disposição. Perguntaram se a contenção pode causar depressão, Parkinson, né? Claro que pode, a gente Então, já pegou, já peguei Parkinson por causa, né? Parkinson, olha, depressão. Eu estava estudando mais a fundo o trabalho do Vol e tem, inclusive, uma parte psicológica que está relacionada a esse dente, a tristeza, medo, depressão. Então, se realmente for um campo interferente, pode estar relacionado. Mas, mais uma vez, testa, faz o O-ring test, faz assim, ó, pede para alguém afastar o dedo, verifica qual a força necessária, coloca o dedo na própria tela do celular, que é um campo eletromagnético e que vai alterar o fluxo de energia. E aí você vai ver já a diferença. Daí, coloca o dedo lá, na contenção e verifica. E quando for remover, precisa remover também da mesma forma, tirando toda a resina de cada dente. E às vezes, doutor, eu tenho observado que quando o dente está apinhado, não é sempre que acontece, tá? Mas às vezes também ele acaba diminuindo o fluxo de energia também desse urogenital, desse meridiano. E isso foi através de uma ferramenta biofísica que o Dr. Miguel, que é um psicólogo quântico, e o Saad, aliás, gratidão Saad, ele fez para mim o Quest 9, ele me falou, olha, o seu dente de 32 está sendo interferente. Eu falei, nossa, mas o meu dente de 32 ele está ótimo, está sadio, não tem nada. Daí eu fui pensar, o que tem de alterado nele? Ele está fora do arco. E daí realmente eu fui medir o O-ring test e ele realmente, aí eu apliquei a procaína e aí resolvi. Em 2 ou 3, mas quando não resolve em 2, 3 vezes com a procaína, que é um sal que vai devolver a microamperagem, reconectar essa parte, daí a gente tem que utilizar o aparelho. Tá? Mas eu tenho visto muito desalinhamento dental causando também esse bloqueio nos meridianos. Ó, perguntaram assim, né? Mais uma colega perguntou, minha filha não tem nada nos dentes. Por que ela tá tendo ansiedade? Aquilo que a gente está falando. Às vezes não é nada visto dentro da odontologia convencional, gente. Tá? Testes biofísicos. Sua filha fez termografia, fez O-ring teste com todos os dentes, avaliou se tem a corrente galvânica, se não tem restinho de selante, o posicionamento entre os dentes, a oclusão, a ATM, né, doutor Rodrigo? Antes de falar que não tem nada, a única coisa que você não pode garantir, aliás, a gente nunca... Gente, eu investigo a minha saúde há 48 anos, né? Porque eu já fui, desde bebezinha, já desenganada com 4 anos. E até hoje eu encontro coisa para consertar. Não, então assim, por mais que eu investigue, eu cuido da minha saúde. Já fui cuidada por outros profissionais do 0 aos 17 anos. Dos 17 até os 48, eu cuido e peço para um monte de gente cuidar. Cada dia eu descubro uma coisa nova que está lá faz um tempão eu não descobri. Então, antes de falar que não tem nada, tem que passar por vários especialistas com olhar biofísico. Acho que isso é muito importante. E assim, outras perguntas que estão fazendo, doutor Rodrigo, né? Sobre qual material, tudo tem que testar. Não existe material bom, ruim, não existe pino ruim, bom. Então eu tenho que tirar meus canais, eu tenho que arrancar meus pinos. É o seguinte, se você tratou o seu canal e adoeceu, é sinal que o tratamento do canal não te fez bem. Se você colocou o implante e a sua saúde piorou, é sinal que esse implante não está... É simples assim, não é, doutor Rodrigo? Você analisa. Se simples você se mudou assim, para uma casa e começou a ficar doente,
muda de casa. Se você colocou um material top, aí eu coloquei zircônia, começou a ter dor de cabeça, inchar, passar mal, aquilo tá te fazendo mal. Então, assim, não existe essa coisa certa para a humanidade. É isso que o doutor Rodrigo está tentando falar. O foco da dentística integrativa é avaliar continuamente. Pode ser que uma coisa dê positiva hoje e amanhã dê negativa. Por isso, a gente fica observando como que o nosso corpo tá, se está indo ladeira acima ou ladeira abaixo, é a coisa mais importante. Porque às vezes eu faço uma coisa maravilhosa para mim e eu começo a piorar. Às vezes o doutor Rodrigo faz uma coisa que às vezes é ruim e para ele faz bem. Eu já peguei paciente aqui que fazer atividade física naquele momento fazia mal, que a pessoa precisava dormir, né? E já peguei paciente que tinha que fazer uma extração de dentes, só que não era aquele momento, não foi assim, doutor? A gente falava, espera aí, doutor Rodrigo, aí, ainda não é. Vamos aguardar. Tem que esperar. É a coisa certa, na hora certa, do jeito certo, com um profissional certo. Uma das coisas que a gente tem que aprender ao não fazer é o melhor de fazer. Estava até falando hoje lá com o Estevam. Infelizmente, a filosofia da população ocidental é sair fazendo. O oriental, ele planeja e dá tiro de fuzil. O ocidental sai fazendo Sniper. E fica dando tiro de metralhadora. Então, você precisa de um planejamento. É isso que o doutor Rodrigo falou. Precisa de um planejamento dental. Esse plano não é que você vai sair fazendo. Você precisa de um planejamento. Ó, tem que fazer isso, daqui a pouco isso, daqui a pouco isso. É um planejamento. Aí você vai dedicando tempo, vai programando financeiramente para fazer um passo de cada vez. Urgente, importante, o que dá. E muitas vezes, doutor Rodrigo, estou sendo bem honesto. O que é caro? Né? O caro é você dedicar tempo e um investimento financeiro para uma coisa e não ter resultado. Porque quando os pacientes vão no seu consultório, no meu, eles não buscam pagar consulta, não buscam pagar receita, pagar tratamento. Eles querem resultado. Uhum. Então, se você conseguir resolver uma vez bem feito, acabou, não é caro. Porque quanto tempo, quanto dinheiro você fica gastando batendo a cabeça? Entendeu? Isso para mim chama eficácia, eficiência, excelência. Faz uma vez, bem feito, acabou. Então, na minha vida, essa foi a minha busca para mim e hoje é para os meus pacientes. E para você também, Antônio. Você tenta lá acertar. Sair fazendo, qualquer um faz. Agora, saber o que fazer, quando fazer, por que fazer, como fazer, a pessoa tem que ter uma bagagem. Não é sair, né, de um curso e sair fazendo. Né? O foco é isso. Exatamente. Conta aí, doutor Rodrigo. Não, é exatamente isso. Muitas vezes as pessoas no curso chegam, mas eu posso dizer que sou dentista biológico depois de fazer seu curso? Gente, é um curso informacional onde com certeza vai sair fazendo perfeitamente a técnica de remoção segura dos amálgamas e onde vai ter uma série de informações que você vai se aprimorar, né, e vai desenvolver nessas outras partes. Agora, 30 anos, a gente não explica em 2 dias, não é verdade, doutora? Não, a gente vai abrir o conhecimento, vai sair com outro mindset, né? Ou seja, com outra forma de pensar, vai quebrar uma série de paradigmas que vai ajudar você a construir uma nova formação. Mas não vai ter o prédio pronto, você vai ter ali o alicerce, que aí você vai construir o prédio que você quiser, do tamanho que você quiser, mas com fundamentos, com a parte científica, né? Isso é o mais importante dessa parte do nosso curso. E essa parte biológica, biofísica, sistêmica, estrutural, é uma coisa ainda que inédita, né? Porque a própria OMT, a International Academy of Oral Medicine and Toxicology, eles utilizam muito o teste genético, mas em alguns casos, alguns dentistas apenas utilizam essa parte de biofísica. É uma parte que aqui no Brasil, devido a você, o Alexandre Távola, a Fernanda Ben, o Braghini, o professor Cuneo, né, o César, e, enfim, tantos outros professores, Beth Medeiros, Fernanda Padovani, a gente está desenvolvendo e tendo uma série de informações novas, com experiências novas, né, com utilização de novas ferramentas para obter melhores resultados. Isso está sendo incrível,
Está sendo uma experiência Olha, maravilhosa de uma vida. E eu tenho muita a gratidão Roberta está perguntando por aí isso. se tem trabalho científico sobre nosso assunto. Roberta, entra no Google Acadêmico e digita, que nem a gente colocou. Coloquei aqui, ó, leucemia por causa dental, tá? Tem 32 mil artigos científicos. Se eu colocar aqui herpes por foco dental, 21 mil artigos científicos. HIV por foco dental, 50 mil artigos científicos. Úlcera venosa por origem dental, 17.200 artigos científicos. Dermatite, alergia, ó. Você brinca de Google acadêmico. Aliás, isso tudo é cientificamente. Aliás, além de ser científico, tem resultado. O paciente, quando chega no meu consultório, no consultório do Dr. Rodrigo, além de ele querer algo cientificamente correto, aplicado, ele quer resultado clínico. E é isso que a gente faz nesses 30 anos. A gente não está aqui inventando história, carrocinha. Nós não dedicaríamos uma quarta-feira à noite, né? Privando a nossa família da nossa presença para contar mentira. Tá? Você me perdoa. Então, a gente é muito sério. Nós somos professores. Tudo que nós estamos falando aqui tem uma seriedade muito grande, tem resultados clínicos e baseados em evidências científicas. E tem muito depoimento também, né? Sim, e a nossa proposta é espalhar isso, tá? Porque na Rússia, na Alemanha, isso já amplamente é uma coisa normal na prática diária, já é normal. Agora aqui, infelizmente, tudo que é biofísica, a gente não existe. Como se o nosso eletroencefalograma, eletrocardiograma não funcionasse, né? Então, realmente, a análise biofísica, nós estamos 40 anos atrasados em relação à Europa. Quando eu vou nos congressos europeus, eu fico envergonhada. Porque eles olham para a gente e falam assim, para um país de 500 anos, para uma medicina de 100 anos, até que vocês estão bons. Como se a gente fosse índio. E a gente tem que mudar isso. A gente tem que se unir e mudar para parar de ser chamado de índio quando a gente vai palestrar no Congresso Mundial. Porque não aceita que existe eletroencefalograma, eletrocardiograma e que os nossos órgãos dependem de potencial elétrico. Entendeu? E isso não é cientificamente aceito. Pelo amor de Deus, qual é a diferença entre um cadáver e uma pessoa viva? Né? Eu pego um dente de um cadáver, anatomicamente falando, e um dente de uma pessoa viva, doutor Rodrigo, qual que é a diferença? Você pode medir o potencial, elétrico de um vivo e de um morto. Agora, né? Na dentística convencional, doutor Rodrigo, qual que é a diferença de um dente de um cadáver para um dente de uma pessoa viva? Nenhuma. Então, né? É a mesma técnica que você utiliza para restaurar, você restaura o outro, né? Mas na Vivo você tem a comunicação. E essa parte, doutora, a própria acupuntura, você tem aí 5.000 anos ou 6.000 anos, né? O pessoal fala, eu quero coisas novas. Mas tem muita coisa antiga, milenar, que está funcionando demais e que é comprovado cientificamente, assim como a homeopatia também foi comprovada cientificamente e funciona. A ortomolecular, a ortobiomolecular, né? E cada vez mais está sendo comprovado cientificamente. Agora, você vai em alguns centros, né? E não tem esses artigos, desculpa, é uma questão um pouco política aí também, né? Por que você encontra nos Estados Unidos, na biblioteca da International Academy of Oral Medicine Toxicology, você encontra 1.500 artigos e, de repente, aqui você não encontra nenhum artigo falando mal. Por exemplo, da remoção segura dos amálgamos. Né, falando do mercúrio da boca ou do flúor. Se lá é uma coisa assim tão clara, por que aqui, de repente, não é? Né? Então, a gente tem que pensar também biofísica, né? Assim como biofísica, você falar de corrente galvânica, potencial zeta, termografia, análise de meridiano, né? Foi aceito como especialidade médica a acupuntura, doutor Rodrigo. Em 1995, o doutor Baldan estava falando, que vergonha! Tem 7.000 anos e aqui no Brasil foi aceito como algo científico faz menos de 20 anos. Eu tenho vergonha quando eu vou palestrar nos congressos de verdade, entendeu? Porque eles olham para vocês e falam uga, 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 entendeu? Porque a gente tá ainda o dente tá podre, tem alguma coisa, tem que estar faltando um pedaço, eu enxergar no raio-x. Meu Deus do céu! Né? Então, se a gente não for os primeiros
presencialmente para pôr a cara a tapa, entendeu? E realmente falar, gente, vamos hastear essa bandeira mesmo para que se mude, para que as coisas comecem a ser vistas antes de falar para a pessoa, você vai morrer amanhã, você tem 6 dias de vida. Quantas pessoas eu já atendi assim? E ele, doutor Rodrigo, você atende amanhã, lembra? O que estava 9 dias sem comer, doutor Rodrigo, com um tumor, um linfoma, né? E eu mandei pro doutor Rodrigo, falei, doutor Rodrigo, você atende amanhã? Era 10 horas da noite. O doutor Rodrigo falou, manda às 8 da manhã. E ele moveu um provisório, o tumor do senhor fez assim, ó. No mesmo dia, deu tempo dele ser operado, ele tá passando muito bem, viu, doutor Rodrigo? Maravilhoso, deram 6 dias de vida Deus dele. E a você, né, doutora? Não é verdade? Então, olha quanta coisa a gente tem que analisar. Então, antes da gente... Olha, eu acho que a gente pode até finalizar essa live com uma frase que uma amiga minha... Vou falar de novo, ó, quem tiver assistir pode mandar para ela. Uma amiga minha me ensinou, que ela falou isso, que ela teve aula de filosofia na época da faculdade. Ela já deve ter uns 30 anos de formato, que nem nós, do Rodrigo. Ela é advogada. E ela, nessa aula de filosofia, ela falou que o professor ensinou para ela: quando você não entende uma coisa, não fala que essa coisa não existe. Porque às vezes você não está preparado naquele momento para entender. Igual você querer explicar álgebra para uma criança de 2 anos de idade. Então, falar às vezes de biofísica para um profissional que está ainda na anatomia, né? Está lá na biologia molecular, é chocante falar que nós não somos homeostáticos, nós somos homeodinâmicos. Que a gente fizer 475 exames de sangue no mesmo dia, no mesmo laboratório, vão dar diferentes, né? Porque a gente está em contínua mudança, isso choca. É uma realidade, então muita gente fala, isso não existe, isso não é verdade. Uma criança que aprende álgebra aos 2 anos de idade fala que não existe álgebra. Porque isso, para ela, o problema não é álgebra, ela não está preparada. Então, eu espero realmente que essa live possa realmente passar para várias pessoas, né, doutor Rodrigo? E mudar o rumo da medicina integrativa, porque que é o grande problema. Médico não pensa em dente e dentista não pensa em medicina, não é assim? Era uma área amputada. Nós estamos fazendo uma sutura cósmica aqui, não é assim, doutor Rodrigo? Integrando odontologia a integratividade, né, doutora? Sim, isso aí, né? A integratividade, não é? Homeostase, homeodinâmica, né? Não existe homeostase, tá? A Clarin está falando, né, da homeostase. Não se fala mais em homeostase nos congressos europeus. É homeodinâmica. Homeostase é você tirar uma foto. Nós somos um filminho, né? Então, é isso que a gente tem que focar, né, doutor Rodrigo? Até agradecer, né? Você está dedicando o seu tempo aí, né, seu carinho, sua atenção, dedicando o seu final de semana aí para esse sábado aí, para esse curso maravilhoso que vai ter aí, para justamente capacitar os profissionais da área da saúde. Na verdade, esse curso, fala um pouquinho do curso, é só para dentista? Então, não, esse curso, nós temos muitos alunos, né, que eu tenho a honra de dar uma aula no seu curso, que muitas vezes o tempo é pequeno para poder estar explicando e mostrando e falando de nomenclatura, explicando o que é um dente 22, o que é um dente 38, como que a gente o que a gente pode observar na língua, observar no dente. A boca fala com a gente, né? Ela mostra um monte de coisas. Então, para aqueles médicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, ou mesmo aquelas pessoas que gostariam de entender um pouco mais da sua saúde, que estão buscando o autoconhecimento, né? É um curso que a gente, de uma forma bem simples e fácil, para que possam estar entendendo, né? Não vou dizer segredos, mas como que a saúde da boca vai interferir na nossa boca. E dando uma série de dicas também para que a gente possa estar cada dia melhorando mais ainda a nossa saúde. E no curso do dia 12 e 13 é mais voltados para dentistas, e esse é um curso onde a gente vai mostrar a técnica, a certeza que as pessoas vão sair sabendo preparar o paciente antes, durante e cuidar depois do paciente para a remoção segura do amálgama, e com um monte de informações que vai realmente quebrar um pouco, né, dos nossos paradigmas e trazer uma série de informações para aqueles que quiserem, de repente, ampliar seus conhecimentos, entrar nessa parte de biofísica, biologia,
odontologia biológica, né? Integrativa. Então, fica aí o convite. Mais uma vez, gratidão à doutora por ter me trazido para esse caminho e pela confiança, pelo carinho seu e da equipe que a gente tem construído, tem experimentado também, além de toda a parte científica, baseada na parte científica, a gente tem experimentado um monte de coisas e em breve vão ter lá, daqui 40 anos, né, doutor Lisete? Doutor Rodrigo e doutor Lisete já falavam isso. E agora, realmente, conseguimos cientificar, estar aqui, quebramos paradigmas da parte bioquímica, estamos agora na parte biofísica. Então, todas as ferramentas que hoje a gente já tem e que a parte bioquímica ainda não aceita, né, que ela só analisa o que está fora da célula, não analisa o que está dentro, porque não tem nenhum exame. Existe algum exame que você faz dentro da parte bioquímica para falar que aquela célula tem algum tipo de problema, vírus, bactéria, toxoplasma? Não, o exame de sangue vai analisar fora da célula. Né, doutor Rodrigo? Não dá para enxergar então. um CAT, um ANI, um fóton, não enxerga, né? É algo, né, uma nanopartícula. Então, mas já existe na Rússia... Eu sei repetir a data do curso, doutor Rodrigo. Repete aí a data do curso. Dentistas, 12 e 13 de agosto. Se pode fazer... Farmacêutica pode fazer? Lógico, farmacêutica, terapeuta, bióloga, né? Pode. Do curso do dia 3 de julho, todos podem fazer. Tivemos tricologistas também, terapeutas, foi uma grande honra receber, bioquímicos, né, que são pessoas que estão desenvolvendo também essa parte, tanto do autoconhecimento, como também da parte de querer tratar um familiar, né? Às vezes tem um paciente, fala, puxa vida, vamos conversar de repente com o nosso dentista, vamos ver se dá para fazer assim, assim, assado, né? Então, dia 3 de julho para médicos dentistas e dia 12 e 13 de agosto para dentistas. Mais especificamente Rodrigo, para dentistas. gratidão, viu, por esse tempo que você dedicou aí. A gente dedica um tempo da nossa vida aí para compartilhar informações, né, gratuitamente, né, porque a gente tem esse propósito de vida, né, de realmente multiplicar conhecimento, ajudar as pessoas através desse... Olha, será que tem uma ferida na perna que não cicatriza há 20 anos? Será que não é dente? Tem aí um problema neurocomportamental que não melhora? Será que não é dente? Uma arritmia que não controla? Um problema hormonal? Né? Infertilidade? Vai procurar também os outros profissionais, mas também o dentista integrativo. Então, o propósito dessa live de dedicar esse tempo, tem uma frase que a gente fala, né? Que a melhor forma de você expressar amor para uma pessoa é você dedicar tempo. Então, a gente está dedicando tempo a todas essas pessoas que estão aí para conhecer um pouco da saúde integrativa e, às vezes, através dessa live, alcançar aí milhões de pessoas que a gente nem imagina que já foram desenganadas. Essa ferida não vai fechar, essa doença hormonal não vai sarar, essa doença autoimune, genética não tem cura, né? Infértil não vai engravidar. Essa live pode ser o divisor de águas dessa pessoa. Então, agradeço de coração a sua disposição. Estaremos juntos aí no sábado aí, nessa aula maravilhosa. Agradeço a confiança, né, da gente poder estar compartilhando conhecimentos. Aí é sempre um prazer. Eu sempre estudo bastante. Aí quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. E é uma coisa que eu amo fazer, né, estudar e dar aula. Então, agradeço doutora, de coração, gente. Olha, muita gratidão também. Você sabe que você, o Kaffer, a sua equipe toda nos inspiram, e eu falo como aluno também, que eu fui seu aluno, nos inspiram a sermos profissionais melhores, a nos dedicarmos mais, tá? Então, gratidão não só para a parte de compartilhamento científico, mas pelo seu propósito de vida, de estar ajudando as pessoas. Eu vejo a sua dedicação, não vou dizer que para você é um esforço, porque eu acho que para você é uma coisa tão natural, que você faz com tanta alegria, que eu não vejo como esforço, mas eu vejo a sua dedicação e é impressionante, é incrível e você muito me inspira. Gratidão. Gratidão. Gente, ó, se vocês tiverem alguma pergunta que não foi respondida,
A gente deixa uma caixinha de perguntas, né, doutor Rodrigo? A gente responde para vocês com todo muito carinho. Né? Me marca no Instagram. A gente posta para o doutor Rodrigo. Isso, me marca lá no Instagram, me pode mandar. Eu não Isso, tô... eu vou marcar você aqui, eu vou printar, ó, faz um viva! Aí, eu vou printar a tela, vou marcar você, o pessoal manda também para você e a gente vai respondendo as perguntas, porque todo mundo que participou merece sua pergunta ser respondida. Então, gratidão a todos, excelente noite a todos. Gratidão, doutora. Até Obrigado. sábado, hein, doutor Rodrigo? Até sábado. Amém. Obrigado. Tchau, gente. Até logo. Tchau, tchau. Gratidão a todos por estarem assistindo a gente.